eu vou servindo, canto uma música sempre no início. Eu sei. Típico. Estou bem expectante. Realmente é de estar expectante, que eu nunca, é a cena que eu menos penso, é que a música é que vou cantar. E depois chego aqui e penso assim, já me fodi hoje. Hoje fodi-me que eu não sei o que é dizer. Vamos lá. Estamos? Só para ir para o sítio para apanhar o tom. É um menino que parece grego, mas não é, É ali de Gondomar. É um bocado eclético porque faz bué das cenas. O que é que ele faz? Trabalha na Rádio Nova Era. É humorista a tempo inteiro. Muitas datas feitas em 2 anos. E escreve também cenas para ele e para fora também. E ganhou prémios não sei aonde. E fez bué das cenas e até ganhou um prémio que eu a ver se não me esqueço para falar. Foi o prémio das curtas, que até ganhaste bué da guita e eu quero falar disso. O Ricardo Couto não é aquele do Porto Canal, é o outro, mais novo. Ricardo Couto! Mas atenta como tu fazes uma introdução que descreve tudo aquilo que eu faço, todos os prémios que eu faço e acaba com Manuel do Porto Canal. Que é isto é um resumo da minha carreira. Que é tipo, por mais coisas que eu tente, nunca assim, vou ser o do Porto Canal. O público... é capaz de estar a ouvir tudo, depois eu digo Ricardo Couto, já sei! É o do Porto Canal. É o do Porto Canal, não é este, não é o do Porto Canal. Um dia eu espero que as coisas se virem. Estás a ver? Tipo, é o do Porto Canal. Estás a ver? Tipo, uma certa desilusão com o facto de ser o outro e não eu. Não, era fixe, era girar tanto que o do Porto Canal já não existia. É assim, tipo, mas tipo, fodeu-lhe a vida toda, estás a perceber? Por acaso ela é muito fixe, Nesse caso, o Eduardo Marques, a única coisa que houve que eu me lembro... Isso é o que faz os talk shows, os late nights... Exatamente. Sim, exatamente. Aliás, o meu sonho é que tipo, eles já têm... porque não tem muito guito, né? Eles já têm aquelas cenas todas lá, tipo, a conversa com o Ricardo Couto, caralho, ele caga e chama-me a mim. Estás a perceber? É o meu sonho, que já está tudo feito. Mas já aconteceu uma coisa louca. Tu já devias ter sido convidado por obrigatoriedade, porque se chama A Conversa com Ricardo Couto. Aliás, podia inverter a cena. Aliás, isto aconteceu, acho que é. No roast do Sete Estacas. Sim. O Ricardo Couto foi um dos convidados. Sim. E tu acabas por escrever... Para Ricardo Couto, e a melhor não parte, sendo para ti. É verdade, a melhor parte dessa cena foi quando anunciaram as datas do roast. Eu fui marcado em web publicações e depois recebi super mensagem: pá, que fixe, vais entrar a primeira vez no roast, pá, não estou lá de certeza. E eu: não sou eu. Não, eu com o Freitas, do Porto Canal. Eu com o Freitas disse-lhe, mas não podes escrever, porque ele disse, ainda vamos escrever umas cenas para lá. Não é, mas é esquisito porque ele vai atuar. Não vai nada. É o outro. É o outro. Eu sou a favor de porem entre parênteses para começar a ver uma separação. Exato. Mas qual é que é o outro? És tu? Sou eu. Eu acho que se devia fazer uma cena tipo Casa dos Segredos, tipo Ricardo B, Ricardo C, uma cena assim do género. Adorava que fosse um Ricardo... Adorava também. Ou então lembras-te na altura, nos anos 2000 em Portugal, anos 90, anos 2000, as equipas de futebol, quando tinham um jogador, tipo, eu lembro-me do Estrela da Amadora ter os gaúchos. Então, tipo, o gaúcho 1 e o gaúcho 2. Uau. E deve ser mesmo chunga, tipo, teres na camisola gaúcho 2. Porque tipo, és a pior versão do gaúcho. Não necessariamente. Podes ter sido os que chegaste mais tarde. Ou então essa não quer ser uma merda. Imagina, chegares mais cedo, eras o gaúcho 1, vem um gaúcho que é melhor que tu e tu passas de gaúcho 1 para gaúcho 2. Isso é fedido. Sabes que, fun fact, eu sempre é fun fact show de futebol, gaúcho foi o melhor marcador da Liga Portuguesa a certa altura. Foi disputado até para os grandes e acabou por ir tipo para o Estrela da Amadora. Ok, pensei que estavas a falar. Foi disputado entre eles. Os gaúchos 1 e 2 estavam na mesma equipa. Deixa-me dizer-te uma coisa. Eu vou estar aqui a cometer-me em confidência, mas eles assinaram os 2 gaúchos, foi por isso que o Estrela da Amadora se fodeu. Exatamente. Porque, tipo, vamos assinar um gaúcho 2, fodeu o Estrela da Amadora por causa disso. Já não existe Estrela da Amadora porque eles contrataram os jogadores com o mesmo nome. Ainda mete no gaúcho. Eles não sabiam para qual. Sabes a história do Ronaldinho, do Estrela da Amadora? Tenho ideia que ele vinha e dava toques no Estrela da Amadora com o irmão Assis. Jogava no Sporting. Craque Sporting. Craque é uma palavra forte, mas... Era craque, mas... Era mesmo craque. Tinha tudo de craque, não lhe apetecia às vezes. É isso. Mas tinha tudo de craque, tipo, era aditivo, era uma cena que... Tinha um brinco de ouro. E a vida das pessoas... isso é craque, sim. Consumia cocaína, só jogava bem quando lhe apetecia. Tem tudo para ser craque. É isso, para mim é a definição de um craque. Craque sul-americano. Exatamente. Mas ele, supostamente, o Ronaldinho
nessa altura ele teve a possibilidade de ir para o Estrela da Amadora, só que já na altura pediu tipo carro, casa, e isso para o Estrela da Amadora tipo, é uma ofensa. Claro. E acabou por não vir. Mas imagina como a história seria diferente com o Ronaldinho no Estrela da Amadora. Era incrível. Provavelmente ele saltaria para um grande depois. Sim. Estás a ver? Para o Ronaldinho por ter jogado, estás a ver? Tipo, Uma época e só lhe dava o salto, certeza. Tipo no Porto. Ronaldinho no Porto. O Rui Barros, isto é uma história verídica da Guarda, foi treinar à Desportiva da Guarda, porque eu acho que ele é dali daquela zona. Não, o Rui Barros Não, é de daqui. Paredes, é de Lourdelo. Exatamente, Não sei de onde é. Ele Ele foi treinar à Guarda, já ia dizer ao Sporting, saíram, à Guarda, e na Guarda disseram-lhe, pá, sim, até gostamos dos pés, mas és muito pequeno, pá, aqui não dá. E depois ele foi. O Porto fez o mesmo. Ai, na Guarda as pessoas são muito altas, não é? Também, Craques, né? Tipo, só craques. Que jogador, tipo, nem sei num jogador ter nascido na Guarda. O mais próximo da Guarda foi o Bozingua, que é de Fornos. Não, o Bozingua é do antigo Zaire. É um país que já não existe, Exato. agora já é um país novo, é o Congo. Mas o que eu sei é que ele é de Fornos. Não sei Sim, jogou no Fornos algo outro jogo. Só para dizer que o Rui Barros tem a minha altura. Podias ter Ele jogado tem- nos Juventus. Ele tem a minha altura. Podias ter jogado Ainda nos podia Juventus. estar a jogar, que ela tem. Ganda Que craque. idade é que tem, Raquel? Desculpa, esqueço. Não, já não posso. Já agora vou para os veteranos. Eu agora Olha. a jogar é para ir para os veteranos. Olha o Cristiano. O Cristiano ontem ganhou um. Isto está a ser gravado dia 10 de Não, julho. mas não digas, pronto, já está bem. Dia de Não. Portugal. Só estou a dizer porque é dia de Portugal. Ele deve sair uma semana Falta e meia ou bandeiras. 2 depois. Tranquilo, não, mas é para as pessoas saberem que estamos a gravar isto é um mapa. Sim, elas sabem. Isto- É, isto- há isto é duas um coisas mapa. que elas sabem. Elas As pessoas em geral. Ah. Há duas coisas que elas sabem. Isto é um mapa e esse é o teu primo. Que é uma coisa, ok. que é uma coisa típica aqui, é dizer que é o teu O meu primo primo está é mais aí. magro do que eu. Mas digo-te uma cena que é. Podia ser um mapa da colonialização portuguesa. Achas que sim? Acho que sim. Porque estamos no dia de Portugal. E é um dia que vamos falar sobre. Não vamos falar sobre Não colonialização. vamos falar não de é? coisas que me possam envergonhar a mim, Violações percebes? Isso e é uma das matar coisas. pessoas. Eu detesto o argumento de que Portugal foi tão bom na colonização, nós somos tão boas pessoas. Somos mesmo fixe. Somos E há, tão tipo, simpáticos. chegamos a um piso e dissemos esta merda agora é nossa, É mas aquele fomos sketch. bué Vocês simpáticos. se Aquele sketch da Porta dos Fundos é o melhor Pois é, sketch de incrível. sempre. Basicamente ninguém tem texto sobre isso, é o Eddie Izzard. Tem? Sim, ele tem um que é a questão da bandeira, que é o rapaz é o beat mais conhecido dele. Sim. Que é tipo, os ingleses chegaram tipo à Índia e disseram, isto é nosso. E eles, tipo, não. E eles, não, mas nós temos uma bandeira. Tipo, uau! Tipo, Totalmente. então desculpem lá. O sketch das Portas dos Fundos é um bocado assim também. Esse, Então, é muito bom. Agora isto vai ser nosso. Como assim? Não dá, mas não dá para dividir. Não, isto vai Isto ser agora é nosso. nosso, isto agora é Mas são nosso. vocês que vão fazer. Então achas que nós... Devíamos estar a ver. Então isso. Mas a malta, tipo, com aqueles argumentos de que não, nós somos mesmo boas pessoas. Não. É, tipo, chegamos a um país, tipo, violamos as Yeah, pessoas, violamos, mudamos. só não matamos, se calhar não matamos crianças, não sei. Não, Devia ser a única diferença. e porque assim, Portugal de facto foi menos violento, o que não quer dizer que não tenha sido violento. Epá, É, é que é tipo, assim. é tipo dizerem que a nossa ditadura não foi tão má. Exato. Porque não matamos tanta gente. É isso. Por isso é que foi tão. por isso é que foi E não é tão- só por isso é que só nós eram escrevemos, fofinhos. sabemos mais ou menos de geografia, temos barcos, chegámos aí em primeiro lugar do pessoal que escreve e que Sim. percebe geografia, é nosso. Mas eu acho que é muito aquela questão de nós, como éramos poucos, nós não podíamos fazer uma colonização ao estilo tipo da Inglaterra, tipo chegar lá e matar pessoas e ocupar. Se a gente tipo, ocupávamos, tipo, ficavam 2 gajos na Índia, tipo 3 Sim, três e também não é pessoas muito na o nosso Índia, estás estilo, a ver? o nosso Tipo, estilo é entrar a pessoal, como é que então, como é que é? é? Tá Ganda tudo- maluco. Olha, esta cena é fixe, Isto é até. fixe. Mas isto é meu. Não é? Calma, não está bem, é teu até. Até agora. Isto chama-se Índia. Não. Pá, quem me dera ter vivido nesse tempo. Cena. Onde é que nós estamos, Eduardices? Só para, Uhum. para falar às pessoas, dentro do canal Rúcula Humor, vou repetir isto várias vezes, não é só Rúcula, é Rúcula Humor. Disseste Rúcula Humor, canal. Rúcula, canal YouTube Rúcula Humor, porque se só puseres Rúcula é horrível, não aparece em lado Saladas. nenhum. Saladas. Tudo verde. Tutoriais Mas sobre a como verdade- preparar a rúcula. Gosto muito de verdade, rúcula. acho que a verdade acho que aparece sempre na primeira página. Mesmo Fixe. assim, E a mesmo ideia do depois gosto muito Rúcula, de eu, rúcula, por acaso. já me apercebi que é um nome horrível. Às vezes eu não me apercebo das coisas. Mas que eu é pensei nome nisso, que era- horrível? é para pôr na spicy. salada, dá um toque diferente. Adoro, é sobre algo Spicy, é até verdade, selvagem. bizarro, um sabor Selvagem muito também. selvagem, único. Era um bocadinho por aí a Gosto. metáfora para o humor selvagem que eu pratico e não só, e que desenvolvo junto dos meus. Agora, tenho várias coisas que estou interessado. Primeiro, podíamos falar, ainda continuas na rádio. Continua, sim senhor. Eu às vezes ouço, só que eu rádio. Pá, a rádio é um sítio muito fixe. Eu Acredito. fiquei muito surpreendido com a rádio.
Assim, eu fiz a licenciatura em jornalismo, já gostava de rádio, tinha sido tipo, de todas as áreas que experimentei, eu gosto de escrever, adoro escrever e acho que escrevo relativamente bem, então sempre me interessei mais por essa área, mas a rádio era sempre muito mais criativa, ou seja, tu por muito que tenhas um texto, a maneira como dizes o texto, já sabemos é que vamos bater isto, vamos bater a stand-up também, e a comédia e tal e qual, é que a rádio permite muito isso. Eu estudei jornalismo, logo também estava um bocado mais limitado no tipo de texto que escrevia, mas quando surgiu a oportunidade de ir para a rádio, o universo da rádio é muito, muito fixe. A proximidade que tens com as pessoas é uma coisa inacreditável, que é a maneira como tu formulas um público com a habituação, é uma coisa inacreditável. Do tipo, eu tive de férias as últimas 2 semanas e recebi na primeira semana dezenas, e não estou a brincar, foram dezenas de mensagens a perguntar: mas saíste da rádio? Mas está tudo bem contigo? Tipo, as pessoas estão habituadas a ouvir-te ali todos os dias. É como uma companhia. E depois assim, das 7 às 11, é um dos horários nobres da rádio. Sim. Ok, a concorrência é feroz, eu sei disso, não é? Tipo, não é sequer comparável com uma rádio comercial ou com uma RFM, mas como eu estou numa rádio regional virada para um público muito bem definido, tens o teu nicho. Sim, e nós temos tipo, excelentes audiências para a rádio. Também é uma rádio com muita tradição, não é? Tipo, já é uma rádio já há imenso tempo. E o programa já existia antes de tu ires para lá? Sim, tipo, aquilo é o programa das manhãs, não é nada, nesse aspecto não é nada particularmente inventivo, ou seja, é um programa de animação. Eu acabei, foi por ir para lá, para fazer uma espécie de papel de comediante residente, ou seja, tipo, sou o criativo da... Sim, ou seja, eu não faço só aquela cena de fazer uma rúbrica, ou seja, vou lá e faço várias cenas, tipo, estou lá o programa todo das 7 às 11. Deve ser do caraças, tu é incrível. Tens de te obrigar a desenvolver ideias para aquilo. Sim. Apesar de serem ideias mais leves, certeza absoluta. São sempre. O tratamento é tudo, mas já me acontece muito mais. Utilizo a rádio para 2 coisas. Ou ideias que tenho num estado muito prematuro e acabo por utilizá-las lá para perceber se têm algum tipo de validade. Faria o mesmo. Ou o contrário, que é, às vezes estás tão na brincadeira ou a maneira como pegas num tema, porque vamos muito buscar às vezes aquelas notícias do dia, ou então dedicamos um dia a um assunto qualquer e estamos a falar disso e de repente tu paras e dizes, ok, isto aqui é uma perspectiva, isto aqui, já me aconteceu tirar texto de coisas que disse na rádio. Imagino que sempre com os apontamentos. Obrigares-te a falar todos os dias, a ter que ter conteúdo todos os dias, deve ser uma dureza. E acho que isso também da disciplina que a rádio me trouxe foi muito importante para mim, porque eu agora tenho que acordar às 6 da manhã e passado 1 hora tenho que estar super ativo, a fingir que sou feliz e que está tudo bem. Eu tinha uma pergunta para te fazer, que era, depois como é que tu geras o teu dia a seguir? Sais de lá Saio lá às 11, depois... depende do fluxo de trabalho que tenho, mas normalmente vou casando com as outras coisas. Trabalho a partir de casa, nas restantes coisas que faço. Se tiver que escrever, ou escrevo, ou estou a editar qualquer coisa, ou basicamente é isso. Sobretudo escrever, tenho que tentar ter muita disciplina agora na escrita. E não te chateou, não te estragou um bocado as noites de stand-up à noite? Não, porque é assim, eu quando entrei na rádio foi mais ou menos 1 ano depois de ter começado a fazer stand-up. O meu primeiro ano foi uma loucura mesmo. Foi uma... Não é que o segundo ano também não tenha sido, porque também foi... A nível de datas, o primeiro foi uma javardice. Fui mais de 100 no primeiro ano. Uma loucura. Houve semanas em que eu fiz 5 ou 6 espetáculos. Adorava. A cena é essa, o objetivo é fazer um ano 100. É incrível. Eu acho que cada 50 minutos tem que ter 100 datas. Assim, e é uma coisa que eu vejo muito na malta nova que está a aparecer, é que não percebe a importância de repetir texto, não percebe. A razão eu vejo gente que não percebe que o open mic tem que existir para toda a gente. Gente que não percebe que se tu tens um texto novo, não interessa se és o melhor ou o pior. Tens que ir lá rodar. Tens que rodar o texto. Sim, é verdade. Assim, quanto à tua pergunta de se me lixou as noites de stand-up, não, porque eu felizmente estou num nível em que me permite ter escolha. Já posso ter escolha. Certo, já não fazes as 100, fazes menos. Mas por isso a pergunta ia de encontro a isso, que é, se tivesses as mesmas 100 que tiveste, se calhar já era duro de aguentar. Mas não era, pelo amor de Deus, eu nas minhas primeiras 100 datas fiz sítios inacreditáveis, fiz espetáculos inacreditáveis em sítios que... Mas imagina que tinhas dado o salto consistente e agora de repente, não estou a dizer que não deste e que não vais dar, mas que fazias 100 igual. Eu acho que estou num limbo. 100 igual, também acho. 100 igual, só sítios que tu gostasses. Tipo, não fazia. Era muita coisa. E tenho que pensar também numa...
à medida que vou crescendo e quero fazer esse crescimento e estou a fazer esse crescimento, isso também tem a ver com as minhas posturas e com os meus projetos. Certo. Tenho que gerir cada vez melhor os sítios onde vou e a quantidade de vezes que vou a esses sítios. Tipo, eu repeti imensos sítios da primeira vez, porque está muito tempo com aquela tusa toda do primeiro ano e testei muito texto e fiz muitas coisas, mas agora também não dá, e o fluxo também não dá para tudo. É como diz o outro, é gerir os nãos. Exato. Mas, por exemplo, também, repara, eu no primeiro ano fiz casas, aliás, acho que fizemos algumas delas juntos, em que estávamos para 15 ou 20 pessoas, tipo, porque os bares às vezes, agora já estão a começar a ser um bocadinho melhores, e nota-se um bocado de diferença. Este ano, eu do que vi este ano, foi o ano que vi mais público, não só nas minhas como noutras. Eu senti bem isso, eu já não tenho uma casa vazia há muito tempo. Vazia é difícil. Mas no início, tipo, estamos a falar de uma coisa de 2 anos, só que eu acho que aconteceram duas coisas, o público também cresceu, claro, mas as casas também perceberam que aquilo é uma coisa barata e que traz gente. Exatamente. Nós apanhamos noites em que os gajos davam-nos tipo a segunda-feira. Tipo, sim, e não só. Para te darem uma quinta-feira. As pessoas podem dizer o que quiserem sobre o pessoal do humor, mas a verdade é que quem organiza as noites, e eu sou uma dessas pessoas, sim. Retira todo o peso da organização às casas. E isso parecendo, não, eles dizem assim: o que é que eu vou perder aqui? Nada. Eles querem 1h30, preparam tudo, programam eles, fazem cartazes, fazem tudo. Fico uma noite ocupada no bar, é isso que eles fazem. E não só, imagina, mesmo que, por exemplo, à quinta-feira é uma noite que aqui e ali funciona bem na Casa do Livro. Mas à hora que nós acabamos, até é público que está ali que vai ficar, estás a perceber? Sim, claro, fica lá. Se for uma noite que agarra logo com o DJ. Sim, que casa com outras programações. Mas eu noto essa diferença. E lá está, hoje em dia, o que é que me compensa mais? Ir a um sítio que estão 20 a 30 pessoas ou estar na rádio todos os dias a falar para um público de milhares? Também tenho que pensar nisso. Ou seja, e nem é tanto esse pensamento, é mais o pensamento também de já fiz aquele sítio com 20, 30 pessoas 5 vezes, o que é que eu agora... Não, mas por exemplo, eu não estou aqui a desdenhar, porque assim, eu continuo a fazer, eu continuo a ter esta política de, eu tenho o meu cachê para fazer espetáculos a solo ou com outras pessoas, em determinados contextos, mas, ou se vou testar texto, falo com o malta que organiza noites como tu, e digo, olha, não sei o que mais, posso ir fazer 10 minutos, posso fazer 15 minutos, tenho umas cenas novas, e pô, já não tenho aquela cena, porque eu já não posso pensar, como a minha vida é disto, felizmente, vivo disto já, felizmente, também não posso pensar, tipo, vou fazer só por fazer. Acho que começas a fazer a tua seleção, não é? Sim, e felizmente tenho conseguido fazer isso. Bem, claro que ainda estou neste limbo, é isso que estamos a falar. Então, mas eu também, eu noto isso, que eu começo a fazer uma seleção. Pois, claro. Começo a dizer assim, olha, não há cachê. Há pouco cachê, não há garantias de público, vocês não me garantem que vão fazer a publicidade disto, não me garante que eu vou ter som como eu quero, vai ser para me chatear, mas vale não ir. Claro, é assim, eu como tenho a rádio, acabo muitas vezes fazer esse pensamento, que é, o que é que eu vou fazer? Vou para uma casa com 15 ou 20 pessoas, se bem que eu também já não tenho recebido muito desses convites, confesso, porque também tem a ver depois com a questão do cachê, não é? E nem é tanto 15, 20 pessoas, porque... Sim, estou a dar um exemplo porque estou a lembrar, sei lá, de sítios, tipo, eu acho que no primeiro ano atuei, tipo, numa garagem de um restaurante vegetariano, coisas, tipo aquelas coisas que do Arco da Velha mesmo. Também eu. Aliás, estávamos na mesma noite. Mas tipo, vou-te ser muito sincero, tipo, foi muito porreiro. E depois, às vezes, os sítios pequenos têm uma cena que é, quando tu vais lá fazer texto, tens uma maior percepção da qualidade do texto, não porque seja mais explosiva, porque não é, uma sala mais cheia tende a ser mais explosiva, mas porque as poucas pessoas que estão lá, às vezes estão mais atentas e no final têm menos... pudor de ir ter contigo e dizer, pá, curti ou não curti. É mais familiar, tem às vezes essa leitura. Eu gosto de receber feedback e crítica, porque eu consigo ser muito... eu consigo fazer uma filtragem muito importante. Eu acho que isso é fundamental, porque tu na comédia, malta quer fazer comédia, vocês vão receber tão maus conselhos na vida. Quase sempre. Não ouçam comediantes, façam. Às vezes, eu já tive a ouvir comediantes a falar para comediantes mais novos e a pensar assim, nem digas nada. Foi bem dito, se fosse tudo ao contrário. Sim. Exatamente ao contrário que tu disseste. Tudo. Deixa-me dizer que... tipo, a comédia... Nem sempre é por mal. Vamos começar por aí. Aliás, eu acho que a maior parte das vezes, se não mesmo todas, tem uma boa intenção por trás. Sim. Agora,
acho que tu tens que ter um sangue frio para perceber o que é que eu quero fazer artisticamente. Eu penso a comédia desta maneira, eu não penso a comédia como mero entretenimento. Para mim, a comédia é a minha posição artística no mundo. Porque consome muito tempo da tua vida. Não é só isso, é tipo, eu penso como um comediante. Eu faço outras artes, eu trabalho no mundo das artes. Sim, eu percebo que estás a dizer que eu penso como comediante, mesmo na minha vida pessoal. Claro, a maneira como eu me relaciono com as coisas. Eu acho que não é por acaso, mesmo do ponto de vista psicológico, se eu fizer uma análise psicanalítica do meu comportamento, estou aí por aí. Eu sou comediante porque é a minha defesa para com a ansiedade, para com a depressão, para a maneira como eu relaciono com a vida. Agora, parece-me é que muitas das vezes há malta que não tem a força de vontade artística, de intenção artística para perceber aquilo que são bons inputs e aquilo que são maus inputs. Porquê? Porque principalmente no Porto, eu acho que isso acontece, é que se tu quiseres fazer comédia, tu vais ter que entrar num circuito que para quem é do movimento mais contemporâneo de comédia, com influências mais contemporâneas de comédia, não é compatível, quer dizer, compatível podes fazer as mesmas noites, mas não é a mesma coisa. O estilo de comédia tradicional do Porto, das anedotas, de um humor mais brejeiro, não estou aqui a pôr um sentido pejorativo nisto. É um estilo, e eu respeito esse estilo, respeito mesmo, não é só a minha cena. Tu vais ter que fazer uma escolha e acho que é importante para ti tu fazeres essa escolha e não sentires que a tua credibilidade artística e a tua atenção artística saia melindrada depois desses inputs. Se tu quiseres ser assim, não estou a perceber a questão. Não, por exemplo, eu já recebi conselhos por exemplo, eu tenho textos sobre depressão e essas coisas todas. Claro que se eu fazer esse texto num bar, há quem diga que tipo, não podes fazer esse texto, tens que mudar o ritmo desse texto, tens que pôr uma piada mais popular ali no meio. Eu gosto de receber os inputs e perceber, ok, o texto se calhar não está a resultar, eu tenho que mudar o texto, mas nunca na vida eu vou mudar um texto para me adaptar meramente ou circunstancialmente, estás a perceber? Nunca. Queria só dizer que se acho que sim, é que o pessoal adapta-se, muda demasiado a forma de ser só para agradar a toda a gente. E no stand-up é morrer. Se querem gostar de mim, vocês têm que se adaptar a mim, é o que eu faço. Eu acho que, por exemplo, adaptar a vocês. Eu acho que tu podes fazer com o tempo. Isto e em relação a tudo, em todas as artes. Já me começa a acontecer também um bocadinho a mim, porquê? Porque eu consigo ter agora 5, 6 beats de que gosto, que eu olho para o público e penso assim, estão de pé na minha cabeça, eu posso fazer o que eu quiser ali. Pois. Eu olho para o público, vejo como é que a noite está, olho para o público e digo assim, se calhar hoje aqui falar tanto de merda, se calhar hoje aqui não. Mas por exemplo, claro, mas eu acho que atenção, isso é normal, porque quando tens muitas atuações de texto, eu por exemplo tenho na minha cabeça para aí 3 horas de texto, e devo dizer que se tenho 3 horas de texto é porque fiz para aí 24 e foi tudo para cortar lixo. Certo. Mas é aquela questão de tu também tens que ler à noite, e eu acho que novamente a importância de repetir o texto é o texto entra na tua cabeça de tal maneira, porque o stand-up para mim fascina-me numa questão muito particular, que é a arte em construção, e as pessoas veem o processo. E as pessoas veem o processo, ao contrário das outras artes. Quer dizer, tu podes pôr o processo noutras artes, aliás, isso tipo na pintura e tudo. Veio antes do processo, que enquanto tu não és nada, és só lixo e estás a tentar perceber. Mas tu, como artista, eu acho que isso também é muito interessante na stand-up comedy em particular, é a questão de um texto nunca é igual e tu nunca dizes o texto igual, e depois quando tu repetes o texto, tu percebes a intenção textual por detrás da literalidade das palavras, ou seja, qual é que é a intenção daquele texto, e podes pegar em qualquer parte. E eu acho que isso me acontece, por exemplo, eu tenho alguns beats, tipo, sei lá, coisas que já faço há algum tempo, tipo um beat sobre Gunas ou um beat sobre... Sim, eu faço há mais tempo, sim. Eu já pego nesses textos, eu posso pegar nesses textos no final ou no início ou no meio, já sei o caminho deles, porque eu antes não fazia assim. Ao início era tipo, foi assim que eu escrevi, foi assim que eu decorei, é assim que eu vou fazer. Certo. E isso muda completamente. Mas eu acho que um beat tem esse tempo de vida. Tem que ser. Aparece a premissa na cabeça, tu vais punchar aquilo. Claro. Eu até, por exemplo, para mim, o meu estilo de humorista que vou lá para cima só com a ideia e depois tenho que passar 20 vezes para ter mesmo aquilo, e mesmo assim eu nunca sinto que um texto meu está acabado, mas perdi-me, não sei o que é que eu estava a dizer isto, mas a ideia é... Estavas a dizer que és um humorista que trabalha mais em cima do palco. Não, mas não era por causa disso que eu ia dizer, que era o tempo da vida de um beat. O beat tem que passar primeiro por... estar na tua cabeça, e até estar na tua cabeça vai ter que estar, tipo, já estás a pensar noutras coisas e a fazer aquilo. Absolutamente. E só depois daí é que começa a ser beat. Quando tu te largas disso e começas a encontrar
os cantos, tipo os Sim. vincos da casa, Sim. os cantinhos, e depois aí é que tu podes depois explorar, tá a ver? Eu no início, eu acho eu sou muito analítico, eu gravo todos os meus espetáculos Sim, és. quando faço a primeira vez, e sou muito analítico daquilo que faço. Sou um bocado até, Nota-se. Obstinado. sou muito obstinado, mas também tem a ver com aqueles problemas que também falei há bocado. Eu sou muito Sim, analítico também no meu sou. comportamento Também tenho outros problemas parecidos, mas diferentes, mas também... Para mim, a melhor coisa da minha vida é tipo psicoterapia. Eu adoro fazer psicoterapia. Tipo estar com a psicóloga a falar nos meus comportamentos. Adoro Incrível. fazer isso. Imagino que adoro sim. fazer isso. E faço isso com os meus textos. Por exemplo, eu recentemente pus-me naquelas crises existenciais que eu tenho, comecei a pensar: onde caralho é que vêm as minhas ideias? Para onde é que eu vou buscar isto? Tipo, quais são os grandes assuntos que vêm da minha cabeça? E percebi-me que aquilo tem um eixo de pensamento. Tipo, eu acho que posso, de maneira geral, posso me classificar como mais observacional. Não que isso interessa, mas acho que isso é a minha maneira de analisar as coisas. E construir narrativas dramáticas ou cómicas a partir disso. Sim. E acho que vem muito do eixo do cotidiano, tipo coisas dos meus pais, coisas de ter vivido num subúrbio de uma grande cidade. Tipo, esse universo está muito um gajo um presente. bocado... não é uma crítica. Meio sozinho, estás mais vezes, tens mais tempo para te focares nos pormenores. Sabes? Acho que é por aí. Não, completamente. Mas eu também, apesar de ser exatamente, não tenho nada a ver contigo como humorista, também não volta a ser crítica, mas também tenho isso, mas a parte goofy da coisa, a observação goofy da coisa, sou analítico ao máximo nisso. Mas eu gosto muito dessa ideia do absurdo. Eu tenho algumas coisas de absurdo. Até não é bem o absurdo, é mais goofy, mas sim o absurdo também. Ok. Tens razão, o absurdo é uma coisa ainda assim muito mais intelectualizada do que o goofy, porque o goofy é mais bem intencionado. Estás a perceber o que eu quero dizer? Que é da perspectiva de ir buscar. Eu, por exemplo, apesar de ser muito observacional, há uma pequena raiva sempre nas coisas que eu faço. E quando eu digo pequena raiva, não é tipo uma raiva. E isto é muito importante, eu aprendi isto com o John Cleese de Monty Python, que é a importância de na comédia a agressão não ser uma coisa concretizada. Porque a partir do momento em que é concretizada, a agressão deixa de ser comédia. É, tipo, tem que ser. Tem que ir para lado nenhum. Estás a perceber? Tens de ter uma raiva contra. Por exemplo, eu se falo de coisas dos meus pais, tipo, os meus pais, a minha mãe acumular sacos. Tipo, tem muita piada, mas isso enerva-me a certo ponto. Sim. É um comportamento da minha mãe que me enerva. E a maneira que eu às vezes tenho. E não sei qual é o teu problema com pessoas que têm muitos sacos, porque os sacos dão bastante jeito para dar prendas, para guardar merdas. Absolutamente. Dá muito jeito. Mas eu acho que isso é a cena das mães. É que eles têm comportamentos. Eu apanhei esse vício da minha mãe. Que é tipo, tu tens aqueles comportamentos enervantes. Tipo, porque ela guarda tanto saco e depois um dia tens tipo uma prenda para dar a alguém. Tipo, merda, não é que eu tenho sacos e ela que tem. E isso eu acho que é a definição perfeita de mãe. Nunca apanhaste ninguém, eu já tive vizinhos em que penduram os sacos de plástico, é pessoal que lava os sacos de plástico para eles reutilizarem. A minha mãe só lava se eles trouxerem tipo terra ou peixe. Sim. Mas o que é que ela faz? Vocês sabem tipo aqueles chouriços de almofada? Que se mete nas camas de enfeite. Sim. Ela tirou a cena de almofada dentro e põe sacos lá dentro. Eu tenho tipo um saco de boxe de sacos de plástico ok. Sei. É incrível. É tipo grande dica. A minha mãe podia fazer tutoriais disso. As mães têm sempre qualquer coisa que ser. acumulam e organizam. E acho que sacos. Sim. Ser mãe é preciso ter sacos. Se não és mãe, eu digo isso no meu beat. É tipo, a pior ofensa que podes fazer a uma mãe é tipo dizer que ela não tem sacos. Exato, tem que ter. Ou não ter um tupperware. Não ter um tupperware para mandar a comida. Tipo, a minha mãe tem boa personalidade porque eu levo. Tipo, às vezes tipo, vou para casa com aqueles sacos do continente gigantes, estás a ver? Tipo, cheio de tupperwares, é ridículo. Tudo direitinho. A minha mãe saiu daqui ontem com um deles e eu tenho os meus, agora imagina. Eu também é que ela adoro fica tupperwares. Eu adoro. Tipo, eu vivo sozinha há mais ou menos 2 anos. Pá, toda essa cena de comprar coisas para casa é a melhor cena. Adoro. A sério? Adoro. Pôs tudo como tu queres. E adoro. Nada tipo, melhor de comprar um saleiro olhares incrível do que andar sempre a sujar a merda da mão a que está tudo cagado. Não. Ficas mesmo orgulhoso disso. Tipo, quando vamos meus amigos lá comer, olha, estás a ver? Tem aqui o saleiro. Olha, por acaso não tens aí uma cena de pôr... não deves ter de certeza. Não, tenho. Tem, claro que sim. Tenho. Eu comprei. Aliás, do que mais me dá orgulho é as pessoas perguntarem-me e pedirem-me alguma coisa. Eu tenho, quantos queres? É isso. Precisas de alguma coisa de que a casa tenho É incrível isso. Opa, eu tenho uma sorte que é tipo, eu vivo perto do Pingo Doce da Avenida da República em Gaia. E aquele Pingo Doce é tipo capaz de ser o maior Pingo Doce que eu já vi na vida. O que é que isso quer dizer? Que tem uma secção Onde é que só de utensílios de cozinha. É um bocadinho antes do Corte Inglês do outro lado da rua.
Tipo. Está-me a dar uma branca. Câmara de Gaia, gigante. Câmara de Gaia, metro, Sim, um bocadinho sim. mais acima à direita. Está-me a dar uma branca. É incrível, Já sei. é incrível. Tem, esse Pingo Doce tem. Já sei onde pai, é. tem Gigante. pai 20 e tal anos, esse Pingo Doce. Ah, pois é, qual é o Eu problema? lembro-me dele Tem ainda. utensílios de Utensílios. cozinha. E estão tipo em promoção volta e meia. Tipo, ai, que merda, tipo, eu passo sempre lá, eu faço isso. Tipo, ainda ontem, tipo, fui de manhã ao Pingo Doce, tipo, vou com tempo, estás a ver? Adoro fazer isso, adoro. E depois tenho boas ideias, é verdade, eu tenho boas ideias, tipo, analiso bem comportamentos das pessoas nos supermercados e sério? Sim, mas também utilizo esse tempo para ficar sozinho comigo. Tipo, eu faço isso muito em casa, mas em casa é a fase da criatividade que já tem que ser trabalho. Para mim, é tipo, abrir o computador e escrever. Yeah. Agora Vocês não entendem bem, por exemplo, eu agora quero fazer um beat só porque o meu carteiro tem um olhar específico quando as cartas são de autoridades tributárias, ou tem um comportamento no olhar que me irrita, porque ele não é da minha família. Condenatório, estás a Pronto, ver? é isto. Daqui eu quero fazer uma história, quero fazer um beat, certo? Só por causa de ele olhar para mim daquela maneira. Eu percebo muito bem isso porque eu tenho uma coisa potencialmente killer, eu sei que é, porque eu tenho, tipo, eu acho que o facto de ter vivido, eu estava a falar com o Fábio Pascoal sobre isso. Sim. Fábio Pascoal, que virá aqui também, Exatamente, que eu adoro. e é o meu melhor amigo Eu adoro muito. E nós trabalhamos juntos, já escrevemos algumas coisas juntos, e temos este background de ser de Valbom, em Gondomar. E estávamos a falar sobre sermos ímãs de histórias. Tipo, eu se te contar 3 ou 4 histórias que aconteceram comigo em Balbão. Mas não és um imã de histórias. Tu és um. Tu dás conta delas a acontecer também muitas vezes. É verdade, mas eu também me acontece as pessoas virem ter comigo, porque eu tenho uma cena que eu desenvolvi, que é, e isso é ter sido nascido no subúrbio que eu nasci, que é as pessoas virem ter comigo dizer coisas estúpidas. E eu tenho uma capacidade estoica de fingir que não estou a julgá-las. Certo. Estás a ver, as pessoas estão comigo. Eu tenho tal e qual, Tipo, eu do maluco nasce disso. O meu beat do maluco é isso. É pessoas que me abordam na rua. Sim, eu estou calado e as pessoas abordam-me porque eu tenho isso. cara de. Epá, eu não consigo estar a dizer tipo, a-se lixar e vou-me embora. Não. Tipo, epá, eu Não, porque vai dar material. Epá, mas eu Não, tenho não, isso, mas eu ao início eu não pensava nisso. Mas eu penso sempre assim, gente, epá, isto pode ser engraçado, passado 4 segundos, porque é que eu estou a dar conversa? Pá, Mas quando me aconteceu com o maluco foi 1, 2, 3, porque eu dei asos a isso. Se eu fizesse como as pessoas normais na rua, que é quando ele está a chegar, eles mudam de direção, ou até são mesmo ariscas, aquilo nunca me tinha acontecido. Epá, é sério, eu por exemplo, eu em Gondomar, em Valbão, aconteceu uma vez uma cena, foi levantar dinheiro e estava tipo um tipo à minha frente, um velhote, e ele tipo olhou para trás e olhou tipo, diretamente para a minha zona íntima, tipo logo assim, tipo, e eu tipo, what the fuck, e virou-se para trás, e virou-se para a frente outra vez, e eu fiquei tipo, what? O que é que está a passar? E ele vira-se a segunda vez para a minha cara e diz, está frio, não está? Eu, hã? E eu olho e tinha tipo a carcela aberta. E eu, ok, fixe. Tipo aquela história, tipo um velho a tentar ser cómico e não sei o quê. E de repente o tipo começa-me a contar histórias de personalidades portuguesas, mas todas as histórias, era como se fosse a história de Portugal em tipo com carcelas abertas. Tipo, uma vez o Mário Soares estava no Parlamento, uma vez o Fernando Mendes no Preço Certo. O senhor é aquele stalker que está a ver a televisão só para ver se alguém está... E não só porque viu essas histórias todas, é que reparou logo que tu estavas assim. Estás a ver aquilo que estavas a dizer, que era tipo, eu reparo nas coisas, esse senhor tipo, tem uma obsessão, tipo, quer encontrar, pá, isto tudo bem, tipo, uma situação engraçada, algo estranho. A mim acontece uma... desculpa. Mas espera aí, passado 2 meses, estou eu, tipo, a apanhar o metro no Heroísmo, não perguntes porquê, porque também não sei, o que é que está a ficar o metro no Heroísmo, e esse senhor vem ter comigo e diz, tudo bem? E eu tipo, então, tudo bem? E ele, uma vez... O general Ramalhianes. Com a mesma conversa. Isso aconteceu-me 2 ou 3 vezes com o mesmo senhor. Ele só me conta histórias. Mas de pessoas com câncer e nunca são as mesmas histórias. E ele sabe que és tu? Sempre? Sim, porque pensa que a cena das... Epá, eu deixei de ir a Balbão. Deixei de ir a Balbão. É um conjunto de pessoas que vêm ter comigo. Eu vou dizer uma coisa. Eu vou dar um exemplo. E acho que é o melhor exemplo. Nós íamos ali um café em baixo que o Cota, que nos servia à mesa, levava sempre as moedas no bolso. E o que ele fazia era... Eu não via a mão dele, mas eu sei pelo som que ele fazia isso, que era, estava a falar connosco e dentro da mão dele ele fazia um movimento assim, às moedas, e quando ele estava ao pé de nós ouvia-se um... E um dia, e ele estava a dizer não sei o quê, o pormenor, estava a falar disso, do pormenor, e dei esse exemplo aos meus amigos, e todos os meus amigos disseram assim, pois é verdade, pois, mas tu... sabes disso, mas não fizeste a nota mental sobre isso. Eu não consigo
não fazer essa nota mental. Sim. Eu acho que muitas vezes é isso, as pessoas dão conta, mas não estão... Mas eu acho que isso essa é a minha é o especialidade. cérebro do humorista. Sim, e eu acho que no meu caso é mesmo a minha especialidade como humorista, que é pegar no detalhe e a partir do detalhe construir uma história à volta daquilo. Certo. Muitas vezes parte de um exagero. Eu diria que Concordo. 100% das coisas que eu faço no meu texto são situações que me aconteceram, Ao quadrado. há mais que ao quadrado, algumas Sim. delas. Mas é basicamente isso. É tipo, eu senti aquilo. Imagina, eu tenho um beat que, aliás, acho que a primeira vez que eu fiz foi no Maus Hábitos, quando tu me convidaste, que foi uma cena tem a ver com a música brasileira. Tipo, umas miúdas estão a ouvir música brasileira, funk, e estão tipo, Certo. umas velhas a julgar. Certo. Isso aconteceu mesmo. Eu estava na paragem, tipo, elas estavam a dançar uma música funk, e tipo, as velhas estavam a olhar, e aquela interação, para quem estava a ver, era engraçada. Mas acabou ali. Tudo o resto que eu queria depois à volta disso e tem a ver com a maneira como eu encaro isso e depois aquilo também Pode ser acaba é o POV, também não, depois isso. mas depois é a maneira como tu constróis aquilo, ou seja, toda a construção narrativa à volta daquilo Exatamente. é a tua Exatamente. responsabilidade como artista. E é que entra Pois a muitas intenção vezes artística. para tu conseguires como é que era? Eu costumo dizer também uma cena que é, se tu queres contar uma história que estavas a fugir de 2 gajos e estavam-te quase a apanhar, diz que são 10. Estou a perceber, sim. Eu estou a Que é para as perceber- pessoas sentirem a Sim, eu correr percebo atrás isso. de ti. Não, eu percebo isso, eu também acho que é importante isso. Mesmo o exagero de emoções, eu acho que é Tudo, importante. tudo. Eu acho é que é importante fazer também uma certa moderação. E também depende da pessoa. Por exemplo, tu, no teu estilo, se calhar podes ir a um exagero maior do que eu. Sim, eu tenho Porque mais se- espaço. Pois tens, porque tu és muito mais expansivo na Sim. maneira como contas as histórias. E eu já não. Eu, por exemplo, utilizo muito um mecanismo que pode ser considerado um mecanismo egoísta, que é eu conto todas as histórias vista do meu olhar. Estás a perceber? Mas eu também. Mas o que eu costumo Quase. dizer é que, por exemplo, estás a contar uma história de estão a perseguir, tu estás a dizer tipo, estou eu a fugir, não sei o que, Yeah. mais, e eu estou a dizer, estava eu a fugir e eu estava-me a sentir um bocado perseguido, estás a perceber? Sim, Já, sim, eu foco sim, muito, sim, isso tem a ver também com a tradição de coisas que eu gosto e da maneira como eu acho que devo fazer humor e pá, E acho que as pessoas é para, Woody para, Allen, para, é para, Larry David, Yeah, tipo, essas também. minhas influências, não é? São as minhas também. É mania. E para as pessoas, histórias é fedido. Porque para as pessoas irem contigo na história Uhum. é muito complicado. Eu tenho algumas coisas mais. Ou seja, eu tenho beats mais tradicionais de stand-up com punchlines mais. Com maior frequência. Técnica, setup, punchline, que é sim. aquele timing. Eu não penso nunca em Nem eu. termos técnicos, mas acho que também nunca ninguém o faz. Por exemplo, se tu fores engenheiro, não pensas em técnica. Tipo, já, Sim. Ou seja, Não que já penso, está tipo, enraizado. Ou Não seja, penso nos os termos mecanismos, técnicos sim, quando estou a fazer. mas estás a Penso fazê-los. depois se resultar Claro. a técnica que foi usada. Claro, a regra dos 3 é a coisa mais simples. Ninguém pensa, vou fazer aqui uma regra de 3. Aliás, há pessoas que pensam, mas. Sim. Tipo, Eu sabia a regra de 3 é um sem mecanismo, nunca ter claro, sabido. Claro, é um mecanismo. Por natureza. Mas isso, é por isso que eu acho que a importância de qualquer pessoa que trabalhe numa área criativa é expor-se a trabalhos de outras pessoas, que é perceber exatamente isso. Tipo, tu aprendes a técnica muito por observação e depois Sim. quando tu dominas a linguagem, os mecanismos também já os absorveste. E eu acho que é importante absorver os mecanismos para 2 coisas. Primeiro, utilizá-los. Segundo, subvertê-los. E entender as coisas. Claro. Não é Muito utilizar importante. tanto, é entender as coisas. Porque Completamente. havia muita coisa que eu não entendia porque não tinha a técnica completamente esclarecida na minha cabeça. E eu, por percebes? exemplo, acho que eu tenho algumas coisas de histórias, assim, coisas menos ritmadas, coisas mais tipo, em que tu tens que seguir um bocado com a ideia, até, se calhar a punchline final é mais forte, mas tens que mudar uns minutos para eu te contar a whole picture, estás a ver a cena Sim. toda. Não fazes isso no início. Estás a Claro, perceber? claro. Ou seja, também é importante, por exemplo, eu estava a falar de ter textos sobre ansiedade e depressão. Eu tinha um apego emocional, e ainda tenho um apego emocional a estes textos, porque são coisas muito íntimas. Apesar de ser comédia, é uma coisa que me magoa. Não é tão fácil para mim falar disso como é de falar de sacos, não é? Não é tão fácil. Certo. E eu tinha sempre aquela cena de quero fazer este texto independentemente de tudo. Só que tu também tens de perceber se o contexto é adequado para fazeres aquele texto e em que contexto é que vais fazer. Sim, e a quantidade de tempo vais fazer, por Claro. exemplo, vais fazer 1 hora, não vais fazer ali. Claro, e não vais Podes começar... cortar podes rachar o teu próprio Sim, texto sim, com é o uma que eu energia. faço, já Mas, fiz. mas isso é a leitura do tempo, Mas tens estás que a ver? ganhar as pessoas. Estavas a Para dizer certas que- piadas tens que ganhar as pessoas. Sim, não, o ponto de viragem na minha pseudo-carreira é nisso que é. A última vez que te vi eu senti muito isso. Eu agora percebi que eu tenho primeiro que dizer os meus textos que já não são normais, Uhum.
E a maneira como eu trabalho já não é normal. Primeiro as pessoas têm que confiar em mim e perceber quem eu sou primeiro. E então o que é que eu faço? A primeira parte é eu a tentar... É tipo gato e cão deixar cheirar a primeira mão antes da pessoa... Não, porque as pessoas olharem e dizerem assim, este gajo é maluco. Cheira primeiro. Eu não entendi isto, que é, as pessoas olharem e dizerem assim, este gajo é maluco logo à partida, mete-lhes um bocadinho de pé atrás. Enquanto que, se eu lhes mostrar, este gajo é maluco, mas é bacana, deixa eu ver o que é que ele vem aí. Ele agora vai, a coisa vai. Isto é curioso, porque eu acho que, eu já notei uma escala mínima, óbvio, mas já notei uma coisa muito interessante, que é, quando tu tens que fazer esse trabalho, que é numa noite em que vais e que ninguém te conhece à partida, Sim. e tens que fazer esse trabalho de raiz, que é tens de estar a conhecer, mas é diferente, e quando eu senti isso aí no Maus Hábitos, é que eu fui tantas noites, que havia, nas últimas noites que eu fui, já tinha ali um grupo de pessoas que me ia ver, ou que já tinha ido ver as outras noites e sabia o que ia. Sim. E então a minha margem de experimentalismo era muito maior, porque as pessoas já sabiam certo. qual era o meu posicionamento como artista, percebes? Mas e é muito também interessante. mas o risco de não poder repetir... Eu vou dizer uma coisa. Sim, claro, também é sentes verdade. ali o conforto, mas também conforto tipo de uma a pressão casa, de fazer coisas novas. Sim, mas eu vou dizer uma coisa, eu nos Maus Hábitos... Não é nos Maus Hábitos, é no Maus Hábitos. No Maus Hábitos, não era humorista ainda. Eu não era o que sou agora, percebes? Eu se tivesse o Maus Hábitos hoje em dia... a coisa era diferente, percebes? Eu consigo controlar a coisa de maneira diferente porque fui crescendo e também fui percebendo isso. Porque é, outra vez, vou-me repetir aqui no Idor disse 1000 vezes, mas é, como é que um humorista como eu não tinha feito crowdwork as primeiras 50 noites? De dizer assim, vou fazer, não, vou mostrar-lhes um bocadinho, porque basta isso às vezes para uma noite, por exemplo, o Pinguim, que tu lá estavas, essa foi uma boa... Sim, eu sim. fiz isso... Porque os meus amigos humoristas já me estavam a enervar a dizer porque tu és, o teu texto é não sei o quê, mas tu como MC, sim senhor. E eu quis lá, dão-me 10 minutos, ok, vou fazer 5 crowdwork e 5 textos para vocês perceberem que isto sou eu, não é eu ser MC. Nessa noite foi interessante, porque o teu crowdworking, tu ganhaste o público a fazer o crowdworking e ele permitiu-te fazer um beat que era um beat, acho que fizeste o beat sobre... Primeiro Canhão, estranho. Sobre o Primeiro Canhão, que era um texto, eu lembro-me de estar a pensar, este texto não seria normalmente um texto em que a malta entrou, mas como já o conheceu e já percebeu a loucura dele, Exatamente. vai entrar com ele e vai se rir porque faz sentido, a persona faz sentido. Exatamente. E eu senti isso nesse último E esse texto funciona bem quando assim é, quando eu consigo, as pessoas percebem-me e então já estão a visualizar, têm a imagem mais posicionada. Sim. É que antigamente eu dizia coisas, eu não me defendia, dizia coisas logo a abrir que as pessoas ficavam com o pé atrás, logo. Sim. E agora não faço isso. Sabes que eu acho, quando falo com alguma malta nova, depois desiludo, acho que, sinceramente, não, podemos falar sobre isso depois, mas vamos falar, com a comédia não é um sítio de pessoas interessantes, não, lamento dizer-vos. As pessoas são interessantes, Não até são. pensam muito, passam muito tempo a pensar no seu trabalho e eu acho que isso não é normal. Os humoristas passam mais tempo a pensar no seu trabalho do que as outras áreas. Os humoristas estão Só que estão têm uma camada de frustração, de combate de ego, é muita Sabes coisa que é que me ali. enerva mais na comédia? De todas as coisas, estávamos a falar um bocado das críticas que vão ao lado e tudo. Mas o que me enerva mais é o facto da comédia ser um clube de homens. É um bocado. Eu sinto-me bué, eu não sei se é por ser um bocado meio coninhas, eu sou um bocado coninhas, mas aquela conversa está sempre a falar de gajas e estás a ver, e tipo, discurso... Parece que às vezes fazem noites só para achincalhar mulheres. Por acaso, completamente. E há humoristas que as sinto noites um para bocado de eles é falta só de falar achincalhar mais mulheres. de gajas com humoristas que os meus por acaso falam um pouco. short. Eu devo dizer-te que isso a mim causa-me alguma celema por causa de uma situação que é, eu tenho um posicionamento ideológico nessas questões que é tipo, eu sou um feminista, tipo, não sou um santo, tipo, acho que toda a gente, se falar de atrações sexuais podes falar na boa, não é preciso seres uma besta. Certo. Mas quando isso transpassa, eu acho, na minha opinião, para os textos, estás a ver, Mas tipo, tu também andaste ali, não queria dizer isto, mandaste ali a fazer Mas se umas calhar não noites não é verdade. em que isso está estabelecido, mais ou menos na linguagem deles todos. Claro, que é só isso. E isso para mim causa. Eu não posso falar muito, que eu falo de sexo e esperma quase sempre. Mas uma coisa que me irrita, por exemplo, eu sei que tipo, isto é conversa que é chamada conversa de Social Justice Warrior, mas eu não tenho problema nenhum em ser classificado dessa maneira. Então estamos a falar, cara. Sabes porquê? Porque eu acho que os comediantes pensam muito no trabalho deles, mas não pensam criticamente no trabalho deles.
Porque, por exemplo, explica-me porque é que todos os comediantes têm, todos é uma maneira, uma força de Sim, expressão, estamos a... é a malta que, por exemplo, eu não tenho textos sobre sexo simplesmente porque tive um que fiz algumas vezes que tinha a ver precisamente com isso que eu estava a dizer, que é falhas sexuais. Nenhum comediante tem textos sobre ser mau na cama. Estás a perceber? Eu tinha um beat que eu queria fazer que é Estou a exagerar. Todos os homens são bons a ver futebol, a conduzir e na cama. E na realidade nenhum deles é bom em nada disso. Mas, por exemplo, eu sinto falta daquela cena de pôr-se em causa, estás a ver? Tipo, mau sexo, todas aquelas situações que são normais no dia a dia, que são coisas do cotidiano e que parece que há um grupo de comediantes, pessoalmente. Explica-me como é que, se tu tens, pronto, se achas que queres falar muito sobre sexo, Eu nunca iria fazer um beat sobre foder bem. Até porque, primeiro, não é verdade. Mas eu se fizesse, seria sobre. É engraçado, estamos num processo, mas eu acho que seria sobre o quão foder tão bem acaba por ser mau em alguma situação. Sim, ganhas fama sem expressão. Não, o quão ridículo tu te sentes. Sim, por fazeres tão da bem. Da maneira como és, tu estás a fazer bem uma coisa que é mas a vista. Custa-me isto, e eu acho que fazem falta mulheres na comédia, se bem que as mulheres que eu tenho visto na comédia também me têm desiludido um bocado. Eu tenho puxado ao máximo a minha parte, faço a minha parte. Com exceção de algumas pessoas que de facto gosto, já gosto há muito tempo, tipo a Joana Santos. Praticamente todas que apareceram. Epá, e depois tem tipo, o que eu sinto é que há uma necessidade muito grande das mulheres da libertação sexual. E acho que isso é espetacular. E trazer uma coisa tão fixe é ver mulheres a falar sobre sexo e sentir esses comediantes todos tipo. Tremer. Só que, mas as mulheres também, agora que estão a aparecer, também muitas delas podem cair no mesmo erro. Eu acho que são gratuitos. Eu acho que esse é o problema. Que são um bocado gratuitos. É assim, a Amy Schumer e a Sarah Silverman já fazem isso ainda bem que estamos a falar disso. Já há décadas. Sim, não é a mesma coisa. Podem pegar no mesmo assunto, mas deem-lhe um ponto de vista diferente, por amor de Deus. O que eu não gosto, mas isso é independentemente do género, eu não gosto da gratuitidade. Exatamente. Eu não gosto da gratuitidade no... Depende, eu até gosto. Não, mas eu estou a perceber o que estás a querer dizer, que, por exemplo, ser gráfico para mim não é um problema. Sim, mas gratuito não tem nada a ver com gráfico. Não, gratuito, quando eu digo gratuito, refiro-me sobretudo à ideia de alguém estar a dizer uma coisa só para chocar e não para ter piada. Sim, ok. Estás a perceber? Uma coisa é tu utilizares aquele nosso amigo que faz humor negro no Facebook quando alguém morre e essas merdas, não é só para chocar. Eu também tenho uns problemas com o humor negro, que é exatamente o mesmo problema que tenho com este tipo. Eu sempre tive com o humor negro. Eu vou ser muito sério, para mim, quando eu digo que tenho problemas com o humor negro, quer dizer, eu não tenho problemas com nenhum tipo de humor bem feito. Não tenho. Aliás, classificar um humor, seja adjetificar um humor, seja ele como for, é um bocado... É reduzir. É reduzir. Agora, tipo, há bons humoristas negros que fazem aquilo muito bem e que têm uma postura estética com a qual eu até me identifico e acho muito interessante. Sim. Agora, acho que quando tu pões um adjetivo à frente do humor que o Ricardo Pereira fala mesmo disso, que é tipo... Quando... funila, isso é... E a tua mente funciona ao contrário. Deixa-me dizer uma coisa, eu gosto muito das pessoas que fazem, que estão à nossa volta e que até fazem humor negro, mas parem de pôr nos cartazes de stand-up humor negro. Isso a maior parte não é culpa deles, é mesmo culpa dos pais. Mas eu sei, não, mas eu estou a falar, por isso é que eu disse, eu gosto das pessoas que fazem, tipo, parem de... Mas quem faz os cartazes, parem de pôr. É horrível isso. Parem de pôr Concordo e discordo. Por um motivo que é... Eu também sei que porque as pessoas podem ficar chocadas quando lá chegarem, avisar podem crianças, o público. Blá, blá, blá. Não, mas o humor negro é o estilo de humor que mais público específico vai ver tem. É verdade isso. E se lhes disserem, olha, é humor negro, eles vão, é o público do humor negro, sabem que vai ser humor negro. Agora, se é, imagina, é alguém, eu já vi muita gente nas noites em que nós estamos, se vai ver humor negro, passa-se. Então, arranjem outra forma de dizer, mas deixa-me só, eu estava já a querer dizer há bocado. Para mim, a pior coisa no humor, e é também se calhar a minha perspectiva, porque eu passei mal no início, e se calhar eu já reparei isso em mim. É uma coisa boa por um lado e é mau por outro, que é, eu só começo a dar valor às coisas quando passo por elas. E acho que no Porto há muito isto, que é, um puto faz 2 vezes, puto é mau, ou puto é bom. Não, o puto não é nada ainda. Não. O puto não é nada ainda, deixa ver. Porque o texto do puto é mau. Eu estou-me a cagar, eu às vezes digo assim, eu troco 3 frases com um puto que está a subir a palco e que está a ser uma merda nesse dia. Mas eu sei, porque falei com ele um bocadinho cá fora, que ele tem qualquer coisa, pode não ser para o stand-up, mas ele tem qualquer coisa cómica. E eu devo dizer-te que acho que uma das realidades mais verificáveis, ou melhor, uma forma de validar essa mesma crítica que tu fazes, e eu concordo com ela, é perceberes o estado em que o humor está no Porto.
em que há muitos valores, supostamente valores espetaculares dos últimos anos, que nunca lhes foi permitido dar o salto. E sim, eles têm culpa em parte, porque, por exemplo, eu incluo-me neste grupo, apesar de ser mais recente e estar a contrariar isso, porque estou com os projetos pessoais. Mas, ok, a malta não se mobilizou para fazer projetos individuais. Eu estou um bocadinho, ok, tipo... isso também é uma parte. Mas repara que muita da malta que apadrinha esses tipos mais novos e que diz que eles são muito bons e que vão ter um futuro enorme. Os muito bons não é naquela, agora os muito maus acho mal estar-lhe a dizer. Mas depois não cresceram. Se calhar também porque lhes dizem muito isso. Isso é um bocado o síndrome de nascer num berço de ouro ou num berço normal. Eu acho que sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Por acaso eu ia dar o teu exemplo, que é, tem que haver também uma obsessão e uma vontade própria, porque tu também foi logo, mal apareceste, foi um clique de toda a gente, de crítica, público, tudo ao mesmo tempo. Mas a mim passou-se uma coisa que eu acho, por exemplo, tu estavas lá, eu fiz 2 vezes, que foi tipo para começar. Sim, tu não és um bom exemplo. Mas eu vou já dizer porque é que sou um bom exemplo mais à frente, não no início. Tipo, eu fiz 2 noites, tipo, estreiei-me no Alive, ganhei o concurso. Sim, ganhaste o concurso. Depois, tipo, os Red Light convidaram-me a fazer numa noite, tipo, de um dia para o outro correu super mal, e então pus na cabeça que o próximo que tenho que fazer, tenho mesmo que fazer a sério. Foi aí que eu te conheci, e foi aí que, tipo, eu percebi, naquela noite eu subi a palco e ficou toda a gente tipo a achar, quem é este gajo? Tipo, what the fuck, este gajo faz que há 10 anos isto, porque foi muito consistente. Eu lembro-me a primeira vez foi muito consistente. A primeira vez. E era mesmo a primeira vez com o texto que eu queria, o resto não era tipo só intenções. Pá, acho que foi eu lembro-me dos meus amigos. Foi a melhor primeira vez que eu vi em toda a minha vida, acho. Eu próprio senti que causei. Por exemplo, tinha os meus amigos lá a ver que me sempre apoiaram para fazer comédia e sabiam que era a minha grande paixão desde sempre. Tu tens uma linguagem muito contemporânea, era a sala mais contemporânea que podias encontrar no Porto na altura. Também foi tudo. Tudo, o contexto, tudo. Eu adorava, aliás, acho que é o sítio que eu mais gostei de fazer. É incrível a sala. Era a questão de todo o contexto. Eu percebi logo por causa dos meus amigos, porque os meus amigos que me tinham incentivado a vida toda vieram ter comigo e disseram: Ricardo, foi incrível. Tipo, eu estava à espera que os meus amigos dissessem: Ricardo, foi fixe. Mas a cara deles e a expressão deles, principalmente uma amiga minha que eu me lembro especificamente, que é a Sara, eu lembro-me de dizer: Ricardo, isto foi incrível, tu estiveste mesmo muito bem. E eu percebi que espantei as pessoas que me conheciam, estás a ver? E o que eu senti foi, finalmente, esta coisa que eu tinha enjalado há tanto tempo e que sempre foi o meu sonho, deixou de estar reprimido e agora estou tipo ongoing. E eu também pus nessa noite. Estava lá muitos comediantes a ver, sempre naquela postura do comediante ao fim da sala ou do lado da sala, porque não podem estar misturados a divertir-se com os outros. Sim. Teste noites só com humoristas. É horrível. Sim, pois é a maior judge de sempre. Sim, porque normalmente quando se juntam muitos humoristas para ver, nunca é para ver mesmo. É para estarem com um caderninho a fazer apontamentos só para e o problema é, tu estás em cima do palco, tu olhas para a cara deles e tu vês que eles não estão no set mind estar ali. Eles fazem questão de olhar para ti para ver se... Eu não sei, mas imagino que até façam questão de olhar para ti quando estás em palco só para tu perceberes se estás a ser uma merda ou se estás a ser bom e fazem assim merdas com os olhos só para te foderem. Eu faço uma cena que é tipo, quando atuo, não me misturo no público porque não quero e porque quero estar um bocadinho à parte. Sim. Mas quando vou ver, estou no público, porque quando eu vou ver sou o público, não sou o comediante. Claro. Eu até te dizia outra, a mim já me aconteceu ter um grupo de humoristas que me vai ver porque ouviu dizer que eu afinal agora estou a ir ao sítio e vão lá ver de propósito para ver se é verdade. Então, se eu saía de casa, o humor agora vai ser os gajos do futebol, como é que eles chamam agora? Se eu saía de casa para ir, olha, lembras-te daquele que tu achavas mau? Agora está muito bom, anda cá ver. Se eu algum dia fazia isso, se me cruzar, deixa-me ver. Eu estava-te a falar sobre porque é que eu acho que sou um bom exemplo nessa tua argumentação, que eu concordo. É que eu tive toda a gente a olhar para mim durante aquele ano, principalmente o primeiro ano, mas no segundo também. E as coisas correram bem, porque eu tenho uma vontade de falar em público e tenho boa performance. E eu percebi, isso foi um dos mitos que eu desfiz desde que entrei para o stand-up, ou para a stand-up comedy, é que, na minha opinião, uma pessoa com um bom texto, mas com uma má performance, safa-se pior do que alguém com um texto... Não é um texto mau, é um texto mediano com uma boa performance. Alguém com uma performance em palco safa-se sem pior. Dúvida nenhuma. Sem dúvida alguma. E o que vive a longo prazo é a performance. É verdade. E eu tenho uma boa performance e tenho facilidade em falar em público e o meu texto era consistente. Portanto, eu tive essa leve. Então fiz tudo e corri tudo. Só que depois eu também comecei a ter aquilo que era o patamar onde a minha personalidade mais cedo ou mais tarde ia acabar por vir ao de cima, porque eu também sou muito obstinado nesse aspecto, é que eu penso muito no que faço e não faço coisas de maneira leviana. Portanto, quando me apontam uma crítica, eu não como e calo.
se eu achar que não faz sentido. Eu sei receber uma crítica Sim. que acho que faz sentido. Sim. Agora, por exemplo, eu não vou aceitar que me digam que eu não sou bom ou que tive uma noite má quando o público estava todo a ver futebol, desligar. Isso aconteceu uma noite em Passos Ferreira, tipo, Pois é. foi o Benfica Rio Ave para a taça, o Benfica perdeu, estava no prolongamento e o gajo desligou a televisão no Sim. intervalo do prolongamento com Boundaries, baby. tipo, a chover lá fora, tipo granizo. Sim. Ou seja, a malta estava fechada a querer ver o futebol lá dentro. e cortam o Obrigaram-nos a futebol. ficar lá dentro. E depois, tipo, essa noite não correu bem, tens que melhorar como comediante. Tipo, opá, eu sou o primeiro a assumir quando a noite não corre bem, o responsável sou eu. Mas também não posso crucificar por todas as circunstâncias. Houve noites em que se calhar fui eu o culpado. Sim. E posso-te apontar noites em que, por exemplo... Mas há humoristas que defendem que, Sim. esteja como estiver a noite, seja como for, tu tens que, se fores um bom humorista, tens de salvar qualquer noite. Mas eu até acredito, Mentira. eu até acredito que isso possa ser, mas isso se calhar obriga-te a fazer cedências que eu não quero fazer. Exatamente. E aqui entra aquilo que eu acho que passa a ser um bom exemplo, que é, por eu não ser uma pessoa que... Eu tenho boa capacidade de fingir que estou a prestar atenção e a concordar com o que as pessoas me dizem. Sou muito bom ator nesse aspecto. És. Por acaso és. Já te apanhei assim. Naquela cena do, tipo, a malta está-me a dizer, não tens de fazer isso. Eu sei que se disser, não vou fazer, é mais prejudicial, e tu me fazes, pois, sim. Muito. Mas tem que ser, porque assim, se tu vais levar tudo tipo, para a tua cabeça, não dá, e tu tens que saber quem é que dá bons conselhos e quem Sim. vale a pena ouvir. Eu já vejo alguns a chegar a pensar assim: este gajo, da maneira como está a vir para mim, vai dizer e vai dizer aquilo. Eu acho que o que ele, por exemplo, a mim dizem-me muito, às vezes agora, porque não posso queixar, tenho tido, esta nova geração de humoristas tem sido impecável para mim, tenho tido boas críticas, tem-me ajudado, nunca me mandam para baixo, mas eu às vezes vejo pessoas a dizer assim, porque tens de trabalhar um bocadinho mais o texto, e eu penso assim, primeiro, eu sei, segundo, este é o meu estilo, eu trabalho em cima do palco, e depois, o teu texto não é melhor que o meu. Eu não gosto... Não respeito, o teu texto não tem o respeito suficiente para tu estás a dizer isso. A tua performance é muito boa, mas o teu texto tem que trabalhar. Percebes? Outro dia aconteceu-me que fui atuar e fiz uma atuação de 1 hora. E... Ricardo, junta-te só um bocadinho mais ao desculpa, micro. desculpa. Ou então junta o micro um bocadinho mais a ti. Não, boa, tranquilo. Para ficar mais confortável. Não se ouve, o Eduardo mexe. Tens que mexer aqui, não é? É? Tá bom? Tá. Ok, fixe. No outro dia fui atuar 1 hora e apareceu lá um comediante que eu nunca sabia que existia, mas nunca tinha conhecido. Não digas nomes, não vale a Não, pena. mas tipo, eu nem digo. Não, eu tenho uma postura. Eu estou sempre. Acho que sei quem é. Não sei. Pronto. Que assim, eu tenho. Mesmo, eu estou sempre a falar de comediantes. Quem me conhece, tipo, os meus amigos mais próximos sabem que eu estou a falar de comediantes. Sei. E a minha questão é: eu não tenho nenhuma. Eu temo sempre ser um bocadinho mal interpretado. Porque eu não falo deles como pessoas. Eu estou sempre a falar do trabalho deles. Tipo, enerva-me algumas coisas. Tipo, há pessoas que eu falo da parte pessoal, mas porque passo tempo pessoal com eles e então acaba... E as pessoas têm direito a não gostar ou gostar. Mas, por exemplo, a maior parte das vezes que eu falo de comediantes, vou falar do trabalho deles. E Exatamente. do trabalho deles não me agradar. Também eu. Tipo, estou a tentar perder esse vício porque ainda acho que é tempo perdido, mas... Pá, Cada custa-me ver vez algumas menos. coisas. Cada vez menos, por acaso. Custa-me ver algumas coisas. Depois há comportamentos que eu não gosto de ver, não é? Tipo, provavelmente essas coisas com os putos novos e não sei o quê. Mas isto estava a dizer que no outro dia, tipo, um desses novos foi-me ver e eu, por curiosidade, perguntei-lhe, então gostaste? E, tipo, o comentário foi, pá, não está mal, eu gostei, estás consistente. E eu senti isso, que é tipo, como é que alguém que tem tipo 2 ou 3 meses disto, me está a dizer a mim aos 2 ou 3 anos, desta postura? Eu não levo a mal a crítica, às vezes acho que é só um bocado arrogante de parte das pessoas. Eu nunca me ia virar, sei lá, tipo, para o Bruno Nogueira ele perguntava-me, Bruno, tens que trabalhar aquilo ali, tipo, não ia, podia dar a minha opinião, mas não dava-lhe da perspectiva condescendente. Mas há alguns que estão a ser levados ao colo. E são bons. Alguns são bons e estão a ser levados ao colo. Eu sei o que é ser levado ao colo, porque Exatamente. mais do que ninguém eu fui levado ao colo. E era o que eu te ia perguntar, não te deslumbraste a certa altura? Não, eu vou-te explicar porquê. Porque há uma coisa que eu sempre pus, e isso para mim é mesmo muito certo, que é tipo, obrigado por tudo, mas ninguém é o meu pai. Claro. Ninguém, ou seja, eu agradeço a muitas pessoas, tu inclusive, porque me deste a primeira oportunidade a sério. Certo. Que é, ok, obrigado por me terem dado oportunidades, mas aquilo que eu sou artisticamente não são vocês os responsáveis. Não é isso. Mas, claro. Mas o que acontece a muita malta que é levado ao colo é que mais cedo ou mais tarde vai sentir a pressão disso. Que é, eu descobri, foi eu que vi este gajo. E a questão é,
tu abriste as portas, mas Sim. não foste tu que foste buscar este gajo, ou não foste tu que foste ensiná-lo a Não, ser eu por acaso, comediante. até em relação especificamente contigo, eu costumava dizer, porque o Ricardo Couto começou comigo, e agora digo o contrário, que é, não, na verdade não começou comigo. Ele ganhou um concurso antes de começar Sim, comigo, mas- e os Red Light são... Mas quando tu dizes que começou comigo, no sentido de que as Sim, primeiras vezes que não. eu estou comigo, eu não me importo disso. Eu não gosto de pessoas que tentam reclamar Eu percebo o que a estás a dizer. identidade dos outros. Eu para percebo o que ti. estás a Pessoal que descobriam Eu gosto bandas, muito- pessoal que descobria bandas antigamente. Eu gosto a banda muito só de foi, lançar só ficou pessoas. conhecida por Uma coisa é um E eu não olho. ganho dinheiro para lançar pessoas. Eu gosto muito de lançar pessoas, mas isso é para o meu ego dizer assim. Eu poder dizer assim: a Joana estava meio parada, já não fazia stand-up, e agora, 3 anos depois, foi ao Levanta-te e Ri. E eu lembro-me quando ela estava parada, eu disse assim: Joana, por causa do Freitas me dizer, Joana, anda Sim, a fazer, deixa-me feliz isso, percebes? Sim, claro, mas eu também gosto disso. Também, tipo, a ideia de que às vezes eu organizo alguns espetáculos e tento chamar malta nova que gosto. Certo, exato. Ou então pessoas que gosto de. Sim, tu costumas chamar a. Sim. Tenho um conjunto de pessoas que gosto de Sim. chamar, porque também faço sempre um equilíbrio entre pessoas que gosto e pessoas que gosto de ver em palco. Certo, e Pá, tens todos nós viagens fazemos. e tu. Pá, tens viagens e tu tens de estar com pessoas que Exatamente, gostas. e eu, imagina, tu vais a ver, eu aponto as noites que organizei. Eu perdi a conta. Tenho tudo apontado. As noites que Eu queria ter organizei, feito isso. as noites que fiz e as que organizei quem veio comigo. Para depois, a certa altura, eu não me esquecer que gosto, os que eu mais gosto são aqueles, porque às vezes, estás a dizer, se eu não apontasse, se calhar não sabia que a Joana foi atuar comigo tantas vezes como o Mata, e é isso que eu quero. Claro. E como o Fábio. E é isso que eu quero que aconteça, estás a perceber? Mas Sim. tu vês isso, são as escolhas que tu fazes, são os humoristas e não só, se calhar é mais o fora de palco. E estavas a me perguntar se eu me tinha deslumbrado. Não, porque eu sempre reivindiquei isso de maneira muito importante. E Não, mas eu quando te pergunto se te deslumbraste, imagina, tinhas público contigo, crítica contigo, de estás deslumbrado disso numa de... Não era bem deslumbrado, por acaso... Não, mas eu acho que é legítimo perguntar se eu me deslumbrei. É uma pergunta, não sei. Não, é absolutamente legítimo perguntares isso. Porque eu não... Por exemplo, eu às vezes martirizo-me um bocado por não estar noutro nível. Mas eu comecei, Isso é todos. mas eu comecei há 2 anos. Estás a perceber? Eu Sim. estou a subir uma escada. E quantas pessoas é que estão a viver da comédia aqui no Porto? Ninguém, quase. Eu. Yeah. Eu- E o Hugo Sousa. Não, Mas o Hugo Sousa vive do stand-up, não vive da comédia, que é mas diferente. desses grandes eu já não. São quase todos, mas tipo, eu estou a falar da nova leva de comediantes. Sim. Mas estamos a falar de uma leva que não é tipo do último meio ano, 1 ano. Estamos a falar de uma leva que já vem para aí com 8 anos. Sim. Porque as pessoas têm que perceber que, tirando a geração que se o Levanta-te e Ri, depois disso, quem é que viveu da comédia? Pessoas que querem Ninguém, quase, ninguém. num curto período de tempo. Yeah. E eu estou a conseguir fazer Pois isso. estás. Eu estou a conseguir fazer Pá, isso. ainda Isso é uma agora estava a vitória. ver, ainda hoje falei com a Raquel, estava a ver o podcast do Eric Falaste? Griffin. Assim. E estava lá o Jeremiah Watkins, que é um gajo que eu, para já identifico-me como o caraças, o gajo canta, dança, faz personagens, é um freak Vou do cara. tagar o Jeremiah e o Malcolm neste Exato. para eles ouvirem. Obrigado, grande E abraço. o Jeremiah Malcolm. estava a contar que ele teve, ele mal chegou, foi logo toda a gente a dizer este gajo é doido, atenção a este gajo, e que está há 10 anos naquilo, a Percebo. lutar todos os dias para lá chegar. E tu estás a dizer, eu às vezes sinto-me que eu penso todos os dias nisso. Eu também. Todos os dias penso Mas como é que é isso- possível eu estar tão preparado como estou agora e ainda estar aqui. Mas deve ser assim. Mas, por exemplo, houve ali períodos, por exemplo, eu acho que se tivesse surgido em Lisboa com o hype que surgi, estaria noutro nível. Estavas. De mediático. Estavas. Não estaria noutro nível de performance. Porque Pois não. e eu estou. Esquece. Pá, Se calhar menos até. Porque sim, sim. tinhas ido para zonas de... Conforto. Emocionalmente são Por zonas de exemplo, conforto. olha, eu vou dar um exemplo que é capaz de ser o parecido contigo. O Mirama. O Mirama apareceu, explodiu lá. Sim. Já fez Tivoli, já fez tudo. Eu acho que se calhar tu fazes Tivoli no primeiro mês, não é? Por acaso tu tens até um estilo que se safa-se bem em Tivolis. Eu Sim. acho. Mas é diferente de fazeres ao primeiro mês de que fazias stand-up ou agora dizerem-te assim, anda e darem-te isso. Era Claro, diferente. mas eu agora tenho uma coisa que é, eu se tivesse, na altura que eu explodi, se tivesse tido essas oportunidades, a possibilidade de falhar era maior do que agora. Muito maior. E- E não estavas consistente e se calhar também não tava. sabias quem Agora eras tão bem. Eu agora sei o que é que quero. E Exatamente. agora eu acho que estou na altura certa para fazer aquilo que vou fazer, que são os meus projetos pessoais. Exatamente. E mas dentro disso, tanto eu como tu, escalas diferentes, não interessa as escalas, mas eu sinto isto que é. Para já acho que somos os dois mais proativos nisso. Que pensamos nisso de Mas- fazer Mas devo conteúdos. dizer-te uma coisa. Quando és levado ao colo, não gosto muito desta expressão porque parece que retira mérito, confesso. Porque
a facto de ter sido bola ao calo foi porque eu fui bom a fazer as coisas Certo. que fiz. Porque fui bom a escrever e fui bom a fazer e E nunca porque as pessoas falhei. que te foram ver gostaram e depois te levaram-te e que tipo, continuaste a de manter. facto, quando levar ao colo no sentido de ok, essas pessoas puxaram para mim, é verdade, puxaram e deram-me oportunidades e eu eternamente gratos por isso Certo. e nunca serei deselegante nesse aspecto. Não imagino que sejas. Mas há uma coisa que eu te vou dizer, isso agora reflete-se no segundo ano, já vou para o caminho do terceiro, mas é que o sucesso é inimigo, é teu amigo ao início, mas é inimigo depois. Porque, vou-te já dizer, Claro. quando eu comecei a ter muito sucesso, principalmente naquela altura, foi mais ou menos que eu já estava com meio ano em que tinha feito já para aí 50 espetáculos e estava sempre todas as noites e tipo, eu passei de ninguém sabia quem é que eu era para Atuar ao final todas as semanas, quinta, pelo sexta menos. noite a ser o gajo a fechar as noites. Não. Eu passei disso, a saber, tipo, uma vez a outra primeiro e de repente já Foi estava a fechar rápido. as noites porque era mais consistente em palco já do que os outros. O que Yeah. diz que eles não estavam a fazer um bom trabalho. Sim. Ou pelo menos estavam distraídos. E Exato. Alguma coisa foi. eu estava a fechar, isso foi muito rápido. Mas foram muitas vezes para estarem distraídos. A questão é que eu acho que aquela malta não teve um impulso. E eu senti uma coisa, que foi quando eu surgi e de repente estou a ser chamado, estou a ter boas oportunidades, a malta despertou um bocado. Eu senti mesmo isso. Senti que havia malta que quem é este gajo? E vamos aqui acordar que senão este gajo está-nos a passar à frente, porque é que ele nos está a passar à frente, porque é que este gajo que está a fazer isto... Ah, sei disto? Achei, e digo-te já numa noite em que achei mesmo isso. Tipo, este gajo está aqui há 3 meses e já está a ter as mesmas oportunidades do que eu que faço há 5 anos. Ah, mas isso é. Esquece, isso é humorista. De cabeça de humorista vai pensar isso assim. Eu lembras-te muito bem, porque te chateaste comigo por causa disso. Foi a cena das noites do 3C. E eu fui um. Era host. Sim, eu não era me host. chateei com isso, contigo por causa disso. Bem, Foi. foi um acumular de muita coisa. E não, Da tua cabeça só. eu mas- quando me chateei, quando falei isso dos 3C ou do 4C, já era tipo. Eu vou dizer qualquer coisa. Que isto não pode ser. Mas eu estou a cagar já. Não, mas sim, força. Mas a cena de uma noite específica no 3C em que me correu mal. E correu mal por. Eu não estive bem em palco, mas. Deixa-me só dar um toque. Diz. Eu ouvi falar dessa noite. Mas é aí que eu vou chegar. Estás a ver como é que é o humor? Sabes porque é que nessa noite a malta veio toda. Para já eu senti uma coisa que foi. Aquilo era tipo. Era muito. Era estreito e tu tinhas um Sim, palco, já ouvi dizer que. tinhas umas mesas e depois tinhas um balcão. E de repente, quando eu estava a atuar, olhei e tinhas tipo linhas de comediantes na sala. Só. Sim, mas estavam todos a olhar para mim, e, tipo, braços cruzados, postura desafiante. Yeah. E eu nesse dia sei que estava particularmente deprimido. Porque isso foi a razão pela qual a malta abusou de mim no final. Porque eu estava. Exato, tenho ideia que sim, que o pessoal disse no fim. não sei o quê. O Ricardo ficou mesmo chunga, mas eu não estava chunga porque a noite teve corrido. Claro que piorou, mas eu Claro. já estava chunga, Yeah. estava deprimido nesse dia. Eu sou deprimido, mas estava particularmente em baixo nesse dia. E fui atuar e a noite correu mal. Yeah. Correu mal porque eu fui testar texto, não estava confiante. O texto que correu mal a noite. Eu O tive melhor mal. gajo do mundo vai ter noites más hoje. Não é isso, não. Eu não tenho problemas com isso. Tipo, correu mal essa noite. Sim. E eu saí do palco e estava tipo, triste, então sentei-me. Eu tenho ansiedade e a minha ansiedade é repressiva. O que quer dizer que quando eu estou muito em baixo, a minha. É por causa de ficar tipo atónito, estás a ver? Tipo, não me chateiem, está tipo cara fechada. Certo. E nesse dia eu não estava a responder, vieram pai 4 ou 5 comediantes para cima de mim dizer: pois, foi a primeira noite que eles me viram falhar em meses. Yeah. E o que eu senti foi: eu falhei uma vez à frente desta malta e já estão 5 ou 6 pessoas a querer me ensinar o que é comédia. E o que estes gajos não pensaram é que nos últimos 4 ou 5 anos que estiveram aqui e não existia e eu ou outra pessoa que estivesse a desafiá-los nesse aspecto, eles não Sim. foram capazes de fazer isso em relação Não a si havia próprios. circuito nenhum. Não, e não é, mas, Não fizeram sequer mas para mim, esforço. para mim nem é questão do circuito aqui. A questão aqui é mesmo as pessoas arranjarem os mecanismos mentais para ir espezinhar o outro em vez de se puxarem para Porque, cima. Estás a perceber? É uma mentalidade muito Não, comediante mas isto. isso eu vejo muito Depende, isso. pá. Sim, vejo muito na comédia, mas vejo muito isso no Sabes mundo em muito, geral, mas eu acho que o comediante- no invejoso em geral. Mas eu acho que o comediante tem muito Sim, características o de inveja. comediante- lá está, Por exemplo, eu identifico com algumas características de Claro, mas inveja. isso depende, Peraí. tem a ver com a Comediante. personalidade da pessoa. Eu vou dizer assim: vê o meu início, vê o humorista que eu era no início e vê os humoristas que estavam à minha volta. Os melhores. Porque eu quis que os melhores estivessem ali. Porque eu não quero eu não quero andar com. Meter com gente que eu acho que é fraca só para eu sobressair. Não, eu quero evoluir, eu estou em evolução até eu dizer assim: agora sou humorista. Mas eu também. Vou estar em evolução sempre. E eu tenho a minha visão da comédia também é precisamente evolucionista, digamos assim, porque eu não quero ficar preso a fazer as mesmas coisas. Porque, por exemplo, eu teria com relativo esforço, acho eu, a possibilidade de ficar a fazer o circuito
do Porto, de bares, como já faço. Sim. Mas não quero isso. Eu percebi em 2 anos de comédia que os bares não são para mim. No sentido de, eu gosto de fazer bares, Farás para farei para criar testar texto, músculo. mas o meu objetivo como comediante é muito claro. Eu quero evoluir para ter pessoas a ver os meus espetáculos Em teatro. num contexto de teatro, porque eu sinto que aquilo que faço e aquilo que quero fazer é para esse público. Até é eu. para o público. Porque imagina, foda-se, tipo, estás a fazer um texto que tipo, estás a falar sobre depressão, estou a falar sobre ter pensado na minha própria morte. São coisas que tipo, não é fácil falar sobre isso. Tipo, há um gajo bêbado lá ao fundo. Tipo, acho que pões as coisas em causa. Tipo, eu não me importo de lá em base e gosto de o fazer, e às vezes o exercício tem surpresas bonitas, que é, fazes estes textos e as pessoas identificam-se. Pá, a melhor coisa que me aconteceu na comédia foi uma vez ter feito este texto de ansiedade e ter recebido uma mensagem de uma rapariga a dizer eu sofro dessa merda, e foi a primeira vez que vi alguém falar em público. Tipo, Isso é um obrigado, bocado, isso é um tipo, bocado, foda-se. os, Opa, e não isso é é só um bocado isso. os festivais de música, porque quando queres ir ver de uma banda, há um mindset para ver aquela banda. Exatamente. A banda sabe que está a tocar para o seu público, sente-se Exatamente. confortável. Epá, E um espetáculo é exatamente isso. Tu sabes que as pessoas estão ali para te ver a ti e tu vais falar sobre o que quer que seja, porque, verdade. porque vais estar confortável. Tu sobre vais isso. fazer um espetáculo e as pessoas nem sequer sabem Agora, que estilo tu tens. É fodido, é? Mais valia não ter gasto dinheiro, ou então davam o bilhete que o Presidente da Câmara deu. Sim, para sim, irem- para ir ver Não, aquela outra Estamos a coisa. falar, Tá estamos a bom, falar do só. Beabá. Teatros funcionam para todos os estilos, funciona melhor teatro. Mas repara, mesmo que estivéssemos a falar de uma perspectiva de... Claro que também, eu acho que o mercado vai evoluir para isso, se houver oportunidade. Em Lisboa já é parcialmente assim, mas também tem aspectos negativos. Que é, mesmo quando são tipo os comedy clubs, como existe nos outros países, e que infelizmente não existem em Portugal, há cultura de comédia. Mesmo que tu não conheças aquele comediante, sabes que vais a uma noite de comédia. O que acontece aqui é que muitas das vezes tu estás a atuar para pessoas que não querem estar a ver comédia. Não. Isso é o problema. Eu na casa do... Essas pessoas é que eu não percebo. Não sei porque é que há pessoas que se percebo. arrastam de casa uma quinta-feira à noite, às vezes Para ir ver torrencialmente, comédia. Para se chatearem. para Para se ir ver chatear. comédia e estarem lá de trombas do início ao Mas fim. sabes que pá. uma das Horrível, coisas que horrível. falámos no Para quê? início, quando estávamos a definir o conceito das novas, eu e o Freitas, da nova noite que íamos ter Sim. da Casa do Livro, Sim. foi, não vamos pôr nem nome, nem fotografia no cartaz. Porquê? Porque nós queremos que isto seja um comedy club. Queremos que a marca Casa do Livro Comedy Club seja maior do que qualquer nome Sim, que lá isso vá. é- isso E é era muito- para fugir um bocadinho a isso, que era para, para as pessoas terem o set mind, vamos ver humor. Deixa ver. Eu, por acaso, devo dizer-te que acho que a Casa do Livro é excelente para testar texto. Acho Também que acho. é excelente para testar texto. Também acho. É sempre um ambiente mais intimista. Quem está Eu lá, procurei quem uma está sala lá, pequena para ser todas as semanas. quem está lá uma- quer ver, Exatamente. portanto é muito interessante isso. Agora, em relação a estas coisas todas da comédia, eu, por exemplo, eu tenho mesmo... Se me perguntares qual é o meu objetivo na comédia, eu digo-te, eu quero atingir um patamar máximo. E vou dizer uma coisa, eu em 2 anos senti que cheguei a um patamar. Isso para mim foi mais difícil. Era Certo. porque eu sonhei durante muitos anos ser comediante, fui incapaz de o fazer por variados problemas e por variadas repressões pessoais que fiz, e de repente, quando percebi-me que tudo isso pode ser real, eu tive uma ascensão respeitável, e daqui eu achar que estou num limbo, porque não sou um conhecido, não sou, estás a ver, mediaticamente não sou... Eu sei onde é que tu estás. Eu estou às portas de entrada do percebo mediático, que começo a fazer- mediático maior, Começo a mas fazer preciso por fazer coisas. séries. Tu estás... tu estás naquelas equipas que estão a lutar para subir ou para descer na Série B. Eu ia verdade. dizer que ele estava no Campeonato de Portugal, realmente. Eu cheguei agora à Série B. Pronto, estou a começar a jogar na Série B, as pessoas Mas olham e estás na dizem... Distrital? Tens os Estás na putos... Distrital. Está a começar a montar a equipa. Mas eu queria dizer isto porquê? Eu sinto isto em nós os dois, independentemente Já sei de que vais tudo falar que é. Eu sei que está a demorar mais um bocadinho de tempo, tanto para mim como para ti. Vai demorar menos para ti do que para mim, não interessa. Acho que ambos vamos conseguir, te garanto que sim. Mas também acho que somos dos dois gajos que, se as pessoas olharem assim para trás, para ver o que é que andamos a fazer, o meu canal, os teus projetos agora, Sim. o que tu desenvolveste e o que eu desenvolvi, cada um dentro do seu... As pessoas vão dizer assim, isto não me envergonha e ele andou a trabalhar isto. Eu confesso-te que É calçada. recentemente tive que fazer um currículo onde envolvia os meus projetos de comédia, e só aí é que eu me percebi que às vezes martirizo-me por coisas. Opá, eu trabalhei caralhão, tipo, estamos Até- aqui a falar lá está. nos últimos 2 anos e meio eu fiz 200 e tal espetáculos, já estou a caminho dos 300, é uma normalidade. É uma estupidez. Tenho um podcast que fiz para a Antena 1 na RTP, tive em
2 festivais. Epá, é uma loucura, man. Estou na rádio todos os dias. Yeah. Há mais de um ano. Muita coisa. Em os últimos 3 anos, livro para miúdos, Eu só estou a falar comedy de stand-up, clubs, 80 vezes, ou 100, quase 100 vezes que fiz nestes últimos 3 anos de stand-up. Montámos o Rúcula, tive o podcast, filmei a season 2020. É muita coisa, claro. Porque depois, a gente e às vezes não tá. as pessoas olham e dizem: pá, não percebo, não pares, isto é a minha vida. Pois é, a minha também. Eu acho que, por exemplo, uma coisa que me Se eu não irrita fizer isto, morro. é como eu tomei uma decisão que foi tipo, esta é a minha forma de ver a vida e é por isso que eu estou a lutar. Tipo, não é certa ou tem algumas pedras no caminho, como tudo, mas é a minha opção de vida. Vai ter que ser. Não consigo pensar noutra coisa. E Não às vai vezes dar. Irrita-me falar com pessoas que eu sei que têm muito talento e que dizem gostar muito de comédia, mas depois não têm paixão nenhuma para lutar por isso. Pá, eu já fiz muita coisa que não gosto e continuo a fazer muita coisa que não gosto. Yeah. Porque para já Nisso preciso de pagar contas e tenho uma foste os cadela gajos- muito linda para tratar, mas Mas os gajos mais. Eu e tu somos os gajos mais apaixonados por isto, que eu acho que da pessoal que eu não me conheço cruzo. ninguém. É muito presunçoso da minha parte, mas eu não conheço ninguém com a mesma paixão, de facto. Yeah. Não vejo as pessoas às vezes as pessoas a ter atitudes tão como é que eu vou te explicar? Tão hesitantes Yeah. que, porque, assim, claro que eu tenho medo das coisas, mas estás a ver, tipo, eu não rejeito uma boa oportunidade, não é? Medo das coisas, sim. Eu tenho bem medo desculpa, Raquel, mas eu tenho bem medo das coisas de tipo, pá, isso é a minha ansiedade a falar e a minha depressão. Tipo, eu tenho medo que as coisas corram mal, eu tenho medo que toda esta opção de vida não dê. Eu vou ser muito sincero, eu tenho medo de não chegar ao patamar que acho em que posso estar. Eu só medo tenho disso. esse medo. De resto, não tenho medo de falhar, não tenho medo de nada, Eu porque também tenho sei medo de falhar, que. porque já passou. A partir do Exatamente. momento, eu vou-te explicar que eu sofri muito durante a minha adolescência e depois na minha fase inicial como adulto, porque eu pensava sempre, um dia vou ser comediante. Eu tinha aquela coisa tipo para espelho de casa, fazer stand-up, e tipo, certo. depois tipo chorava, nunca eu vou conseguir fazer. Sim. No momento em que fiz, primeira vez que fiz, foi no Nós Alive, transmitido na RTP Play. A minha primeira vez foi transmitido na RTP Play. Uau. Eu saí do palco e disse, na próxima vez não posso fazer aquela piada assim. E de repente bateu-me. Já eras. Não, e de repente o meu cérebro mudou absolutamente. Tipo, passou de ser uma coisa, uma mera possibilidade para ser uma coisa real. Sim, sim. E isso foi uma mudança que Até mudou para a minha mim, vida. que as primeiras 10 correram muito mal, eu não conseguia não fazer. Mas, epá, e depois quando as coisas correm mal, há aqueles 2 dias ou 3 em que tu ficas tipo, eu não quero fazer mais isto da minha vida. E depois vem aquela cena, não, da próxima vez que vou fazer. Eu nunca pensei, eu não quero fazer mais nada desta vida. Não, Disto da vida. Pensei, será que estou mesmo enganado? eu nunca pensei, não quero fazer isto porque eu quero mesmo fazer isso. Já pensei, tipo, nunca mais voltar àquele sítio. Aquele que é sítio uma sim. merda, Sim, as aqueles pessoas filhos da puta não me apanham lá mais. Eu não culpo o público, nunca pelas coisas correrem mal. Eu culpo. Não, quando eu digo não culpo o público, era aquela cena de não podes cair no achar que se te corre sempre 6 vezes mal, se calhar não é o público. estás a perceber? Claro. Mas é aquela cena. É também o contrário, se fazes 10 vezes bem e houve uma lá no meio que te correu mal, não tem que ser necessariamente o público. A mim já me Pode aconteceu. ser tu que estás armado em Eu fino. ouço muita malta falar sobre a cena de correr mal, mas também é preciso falar do correr bem. Que é, eu já tive noites que me correram bem e assim lá achar tipo, estes gajos são burros, não percebem nada. Eu hoje falhei timings. E lá está. Eu falhei timings, falhei tudo. Mas se Estes calhar gajos estavas com a energia apoiaram-me. certa, porque às vezes Não, mas também às vezes porque há um certo, sei lá, tipo, apanha, Sim. contextualmente também não apanhas noites más, também apanhas noites Para em que bem as e para pessoas mal. estão parcialmente interessadas naquilo. para bem e para mal. Opa, e quantas vezes tipo, tu tens que saber, se és uma pessoa inteligente, sabes a qualidade do teu texto, tens orgulho nas tuas piadas, mas sabes, ok, esta é particularmente interessante, particularmente inovadora, esta é normal. Sim. Pá, quando as pessoas se riem das normais, já sabes, tipo, vai chegar à inovadora, tipo, uou, Yeah. mas tu sabes, tipo, que exagero também. Já tive essas noites, claro que acontece menos vezes, mas também Mas já o tive disso. o meu É beat importante mais teres, que eu acho que é mais a mentalidade disso. o meu beat que é mais que eu acho que é mais inteligente, mais bem montado, que tem uma cena por detrás, que acho que é o melhor deles todos, é o mais fodido de eu fazer entrar, que é o Messenger. Quando Já sei, entra, já sei. quando entra direitinho, entra que as pessoas ficam, uau, este gajo é doido, aconteceu esta... Muitas vezes vieram ter à Raquel a perguntar à Raquel, isto aconteceu mesmo, não sei o quê, mais ou menos, sim, não sei o quê. É uma coisa que as pessoas querem muito saber na comédia, não sei porquê. Yeah. É, tipo, é verdade esses textos, aquele texto que tu falas é verdade. Já matei a minha mãe. Tipo, what the fuck? Olha, eu há bocado não ia incomodar, ia só mesmo avisar que agora já está. Certo, há bocado eu queria estávamos numa falar hora e de- eu 15, quero falar agora de- estamos na 1 uma hora hora e e 18. Sei que eu dizer que tu Agora, tens. eu quero falar de duas coisas muito importantes. Tens 10 minutos, Eduardo. Porque para além falar das de coisas seres, importantes. tu sabes disso, e acho que é mútuo, desde seres das pessoas que mais gosto de falar de humor,
temos as mesmas referências. Não temos o mesmo estilo, temos algumas das mesmas referências. O teu ídolo é o meu ídolo, mas gosto de uma coisa entre nós que é: eu depois fujo para o Goofy, mas tu respeitas as minhas referências. Eu tenho uma coisa, é verdade, mas eu respeito pessoas com referências. Eu respeito a malta que acha que a comédia não começou com a Netflix. Claro. Estás a perceber? Eu quando vi o Seinfeld, tu nem imaginas, e mudou a minha vida. O Seinfeld, foi o ver o Seinfeld com 21 anos, e estou aqui hoje com 37. 21 anos, eu já vi a Mad TV Não, há eu vi o muitos Seinfeld anos. perdido na TVI, mas um amigo meu chegou-me com o CD e disse assim: vê isto, tu vais adorar, isto é a tua cara. Não quero, anda lá, são 21 CDs, anda lá. Vi aquela merda, mudou a minha vida para sempre. Eu via também na SIC Comédia, mas referente a isso, à questão da maneira que a pessoa se deixa influenciar e isso tudo, eu acho que as pessoas são malta que está a aparecer agora. Eu percebo que existe um certo fascínio porque os comediantes estão a crescer como meio e também se tornam socialmente mais relevantes, com muita popularidade. Sim, também, isso conta muito. Isso a mim não me interessa para nada, rigorosamente nada. Eu quero ser mediaticamente mais reconhecido porque isso significa mais público. Se tu me desse a possibilidade de atuar e depois ninguém saber quem tu és, é perfeito. Para mim era perfeito. Eu não quero fama. Porque às vezes eu adoro a arte famoso. Em si. Não. Eu adoro a arte em si, mas há muita malta que está à procura disso, e isso é notório. Tá bem. Uma vez disseram, nunca me esquecer, quando eu comecei na comédia, um tipo disse-me assim: Ricardo, eu não estou na comédia por causa das gajas. E nunca me tinha sequer passado pela possibilidade isso. Estás a perceber? Yeah. Alguém disse-me assim: Ricardo, eu não estou na comédia por causa das gajas. Eu tipo, mas espera aí, alguém pensou. Se alguém está na comédia por causa das gajas. Primeiro tens de ser bom, porque depois, se és mau, a probabilidade de tu seres bom é mínima. Mas é incrível alguém ter dito isso, porque de certa maneira estavam a tentar impressionar na sua intenção, mas eu fiquei sempre a pensar naquilo, porque de género. Tipo, quem é que, para mim, nunca passou na cabeça? Tipo, eu gosto da comédia, não gosto tipo do... Sim! A parte mais fixe é fazer comédia, não é o resto. É só a parte fixe, é isso. O resto é tudo uma merda. Tipo, ter que estar com comediantes, que são pessoas normalmente não muito respeitáveis. Mas deixa-me dizer, o início de tudo para mim, agora o que digo é, e eu acho que também é o teu início, de certeza, que é, eu agora já nem quero que as pessoas tenham mais público. O que eu mais quero é libertar a minha cabeça. Sim. Das coisas que aqui estão que não vão sair, a não ser que eu as tire. Mas eu por acaso sinto que essas duas coisas vêm juntas. Pois bem. Caso, que é, quanto mais pessoas tu tens a seguir... Eu esta semana escrevi uma coisa no Facebook que me orgulhei muito, porque não tinha piada. Mas era um texto sobre a questão das alegações sexuais, das alegações de violação contra o Neymar e o Cristiano Ronaldo. Sim. E acabei por receber muitos pedidos de amizade, muitas partilhas do texto. Porque era um texto crítico da maneira como os mídias retratam as mulheres a nível sexual. E eu comecei a receber muitos pedidos de amizade e muitas mensagens de malta a dizer que tinha gostado do texto ou que tinha apreciado aquilo que eu escrevi. E eu senti, ok, estou a escrever para pessoas que querem me ouvir dizer. Eu não quero pessoas que concordem comigo, são coisas diferentes. Quero pessoas que saibam o que eu estou a dizer. São coisas totalmente diferentes, só que percebam a minha intenção. Tenham vontade de te ouvir. E depois também recebi alguns comentários. Lembro de um comentário que me disse: pensei que este texto ia ter piada, mas afinal é só um Diogo Faro. Era exatamente esse comentário que eu por acaso só fiz assim scroll, mas esse comentário eu vi. Eu acho que isso significa duas coisas. Primeiro, é uma referência ao facto do Diogo Faro ser meio idealista e não poder ter piada, que é outra coisa, que é, gosto ou não se goste do estilo dele, pode-se fazer comédia política. Pode-se querer ser moralista. O moralismo é uma maneira de fazer piada. Eu vou dar um exemplo para mim, que eu não aprecio moralistas. Por exemplo, tenho alguns problemas com o George Carlin nesse aspecto, na parte final da carreira. Sim. Acho que é um padre. Mas ele no final, já toda a gente... Há gente que eu agora apanho que diz que viu o final dele que estava a ser horrível já. Eu confesso que com essa parte, claro que ele é um gênio, mas com essa parte já não me identifico tanto. E para mim vou dar aquele exemplo, que é o exemplo mais chato e aborrecido sempre. Não tenho paciência para esse gajo, que é o Russell Brand. Não tenho paciência para aquele moralismo dessas coisas. Não, pessoalmente não gosto. Mas há espaço para isso. E ele não deixa de ser comediante só porque é moralista. Mas ele... É um estilo. Mas ele... sabe o que está a dizer. Sim, eu só estou a dizer que no meu caso eu não gosto, mas não lhe retiro credibilidade ou possibilidade de existência só porque eu não gosto. Mas tu não é... Nesse comentário eu vejo duas coisas, que é... O Diogo Faro está a ficar conotado por uma coisa. Sim, que foi aquela. E tu fizeste um texto específico que tinha essa... Mas eu vou-te dizer para mim o que é que me chateia.
não é tanto esta parte do Diogo Faro, que sinceramente me estou a cagar com essa comparação. Claro. É o facto das pessoas terem uma visão unidimensional das pessoas. Mas Chateia-me esse isso. logo. Anda-me a irritar terminantemente. A música e a arte sempre estiveram nascidas, aliás, Quer dizer, ligadas desde a nascença com a política, Exato, com mas- o mundo Mas em eu acho que geral. esta nova geração. A nova Onde geração. é que as pessoas acham que veio o We Are The World de Claro, Michael Jackson? claro. Aquilo veio de quê? De pessoas que... Se bem que Michael Jackson agora Mas eu não sei acho se é politicamente Sim, correto mas- falar. Não, Esta mas sim. geração, Estou a brincar. Sim, esta sim, mas a geração questão é é- mais eclética em tudo mas não e é vai só dos fazer gostos. com que. Mas Sim, são os mas gostos, porque, por exemplo, Abra. eu estou no meu Facebook pessoal a escrever um texto que me apeteceu escrever. Não. E a coisa é, eu não quero viver numa pressão. Eu sei que se quiser ser Já sei que comediante, estás assim. tenho que responder à cena de eu tenho que ter conteúdos cómicos. E quero isso porque isso é a minha maneira de viver. Mas eu não sou uma pessoa unidimensional. Eu quero fazer drama também. No sentido em que, se me apetecer escrever um texto político, eu escrevo um texto político. Se me apetecer escrever um elogio Até em te vou dizer- poesia até à te vou mais masturbação. longe. Se escrever um elogio fúnebre... A ideia que ou vive- uma Fuck, eu faço palavra o que de um quiser. Claro, a ideia que vive mais na minha cabeça hoje em dia, de vir todos os dias à minha cabeça e dizer assim, cara, vou ter que fazer aquela merda, é um drama. Mas eu vou dizer isto, toda esta argumentação a partir de um documentário que é fútil, só me vou a pensar, é a maneira como os comediantes são vistos. E alguns comediantes contribuem para essa imagem. É Sim. que tu, para seres comediante, tens que ser um pateta. Não no sentido de um pateta performer. Mas não, só estás a até perceber? passares aqui, porque assim, o Salvador Martinha pode apresentar o que quiser, que as pessoas vão agora ele foi para o lado mais para pensar. Bruno Nogueira igual. Sim, mas eu acho é que, por exemplo, um dos maiores intelectuais ingleses é o Stephen Fry, que é um tipo que escreveu Blackadder. Sim. Estás Yeah. a perceber onde eu estou a querer chegar? Tipo, Os melhores humoristas que escrevem em salas, O Woody guionistas, os maiores guionistas dos Estados Unidos saíram de Harvard e do Lampoon a e malta está a dali. ver toda agora o Chernobyl. Eu também adoro a série. O argumentista de Chernobyl escreveu Ressaca 2. As pessoas não são... Estás a ver? E vamos só saber uma coisa. Chernobyl Não podem ser não é até. muito parecido com Ressaca Exato. 2. Não é? Eu garanto. Não sei se vocês querem ver a série, mas... Aposto quem que há não é- frita... há frita... Eu ainda não vi a Chernobyl, mas aposto que há Querem pôr as pessoas fritaria em comum. quadradas. Há fritaria em comum. completamente. Querem ver as pessoas quadradas. Mas cada vez Mas eu não menos, aceito, acho. até porque eu tenho uma postura que é, eu consumo muitas coisas porque eu gosto e que faz parte das minhas profissões todas e tenho muitas opiniões e também venho de jornalismo, portanto muitas vezes gosto de fazer análise. Claro, até eu sou e de golfinho todo e ensaios. gosto. Por exemplo, nós hoje, é suposto o Idor disse ser um podcast de humor. Estão aqui dois humoristas a falar, não dissemos nada. Normalmente falar sobre humor não tem muita piada, Não sinceramente, tem, porque mas- é uma perspectiva filosófica. A não ser que um gajo venha para aqui parvo. Que Sim, eu também não, gosto mas dessa. pode ser, Que eu mas- gosto disso. Mas, Mas, por exemplo, eu escrevi um texto sobre a cena do Neymar e do Ronaldo. Mas eu podia escrever um texto cómico sobre aquilo. Só que a Claro. minha maneira de me relacionar com aquele assunto Calhou não ser foi assim. eu não penso nisso. Estás a ver? Eu acho que sim, nunca aquela questão penso da também. libertação que é eu acho que isso é outro erro. E aí voltamos a fazer assim uma espécie de súmula da conversa para acabarmos bem. Sim, já fazes que fazes bem, visto que faltam 3 minutos. Que é aquela cena de os humoristas negros, quando dizes um humorista negro, já sabes que a piada vai acabar num certo patamar. sim, E estás a condicionar o processo artístico à partida, na minha opinião. sim. Eu não sou assim, eu não penso a favor de, tipo, como é que eu vou ser, como é que isto vai ser a melhor piada, assim. Eu penso Certo. que é a ideia disto Como é sempre que alguma esta minha coisa. ideia. Qual é a melhor maneira de eu pôr cá fora esta minha Se ideia? tu tens um programa de sketches, se calhar, ou se tens uma ideia para um programa de sketches, sabes que aquilo vai ser, à partida, uma coisa com punchlines, com personagens e com uma certa narrativa. Se tens uma ideia para fazer um jornal satírico tipo Daily News, aquilo já pede outra ideia. Se tens Se for uma ideia de fazer... documentary, se for. Se for um mockumentary e tu quiseres brincar nas fronteiras da drama e da ficção, da realidade e da ficção, É tu outra não podes maneira. escrever a mesma coisa, não é? Sim. Depois, na minha opinião, é exatamente isso que falta a alguns Mas comediantes, também acho falta- que é o falta intenção humorista artística. que tem que habituar o público e eu acho que o meu mínimo público, já sabe que comigo pode ir para todo lado. Para o mais estúpido, para o mais in your face, pode ir para todo lado. Eu, por exemplo, eu tive esse dilema na rádio, porque a rádio tinha uma certa linguagem, antes de mim, não diretamente antes de mim, mas uma das pessoas que Mas eu via-te essa faz bem logo à partida, sem te ver Não, lá, é por causa da linguagem. Mas a questão é que tens que ver que antes de mim, não diretamente, eu não substituí essa pessoa, ela saiu, o programa decorreu e depois passado um tempo eu entrei, foi o Alexandre Santos. Aí era o Alexandre Santos. Entre mim e o Alexandre Santos havia uma diferença de linguagem enorme, como deves imaginar. Nada a ver.
O que é que sucede? Sucede que houve uma transformação do público. As pessoas que me ficaram a ouvir não gostavam particularmente do Alexandre Santos, ou o contrário, percebes? É uma mudança de linguagem. Completamente. Eu não estou a dizer que sou melhor ou que sou pior. Não, são foi coisas, muito oposto. São coisas diferentes. São muito opostos. Para dar um exemplo, ele imita muitas vezes os Gunas e eu tenho muitos textos de pessoa que nasceu no meio dos Gunas, mas não é Guna. Exatamente. Estás a perceber? Exatamente. Ou seja, só isso já é uma postura social diferente. E eu acho que isso reflete-se na tua própria linguagem. E eu senti o público a modificar-se e senti o público a chegar à rádio por minha causa, por se identificar com a linguagem. Claro. Percebes? E isso é muito interessante. Sim. Mas é um exercício complicado, porque às vezes as pessoas não estão preparadas para fazer isso. Mas eu prefiro que as pessoas digam assim: olha, gosto mais do Alexandre Santos, não vou ouvir este gajo. Ponto. Tem direito. Absoluto. Mais do que direito. É tipo. Até é preferível, quando ela já tem essa noção, é bom. É isso que elas devem fazer, na minha opinião. Portanto, nessa perspectiva, eu acho que é importante tu libertares-te, fazeres aquilo que tu queres fazer para as pessoas acompanharem, então não te acompanharem. Eu acho que deve ser e chegar sempre... às pessoas que... Os humoristas, lá está, há este processo todo. Há quem demore 3 vezes, há quem demore a encontrar o seu estilo, como foi o teu caso e como foi o caso do Freitas, por exemplo. E há quem demore outro tempo. Por exemplo, eu vejo miúdos que há um ou outro miúdo que eu adoro, que eu olho para o texto e ele digo assim: este texto vai tudo à vida. Sim, vai faz parte. Mas são bons. Eu sei que vão ser faz bons. parte. Sim, Têm vontade, mas têm é, essa... mas é interessante o caminho e é importante o caminho. Não é Eu tipo nunca as vou coisas, dizer, não gosto desse texto. Se o texto para mim não importa ainda, quando eu achar que ele está a dizer assim, este é o meu texto, e não sei o que, e eu dizer assim, é pá, o texto está fraco. Se o Ricardo Luz Pereira, que escreve frequentemente, me disser que o meu texto é mau, eu repenso. Se pessoas que... Já tivemos exatamente esta conversa. Ou seja, isto é para dizer, se pessoas que eu sinto que não têm sequer uma paixão ou uma dedicação para escrever um texto, mas porquê é que uma dizerem-me a mim que o pessoa... meu texto é uma porcaria. Mas porquê é que uma pessoa que escreve mal... Desculpa, Eduardo, Sim, mas sim. tu pediste-me para te avisar quando fossem 3h30. É só para acabar. Eu já sei. Mas como é que uma pessoa que não escreve ou escreve mal ainda pode ter tantas opiniões sobre os outros textos? Também há uma perspectiva da performance, não podemos esquecer disso. Isso também é importante. Mas eu concordo com isso. Mas sobre texto, estou a falar especificamente sobre texto. Não consigo perceber. É como se fosse um professor que não sabe uma matéria dar-te... Estás a perceber? A mim eu já vi coisas, meu amigo, Eu de também. dizer assim, tu estás a fazer piadas do estilo ski, uma gaja que está no meio de 2 gajos e está a descer uma montanha a fazer ski. Eu ouvi essa piada para ir no 5º ano. Pessoal que tem este tipo Os meus de... amigos de Rio Tinto é que faziam essa piada quando íamos todos juntos no carro, eu era a única gaja Exatamente. atrás. Pessoal que tem eu- este tipo de Tinha boa piada, eu mecânica, amigos têm boa piada. pessoal que tem este tipo de mecânica, pessoal que divide palavras e faz trocadilhos, Isso eu não tenho nada. vem-me dizer, pá, esse texto, senta-te aí que eu quero, vou pôr uns óculos assim ao fundo do nariz e vamos lá falar. Epá, Eu acho que devia haver uma comissão da comédia, sabes? Era pior. Não, estou a brincar. Tipo, não, este texto não é aprovado pela comissão da comédia. Eu preferia. Reprovado. Eu preferia, ao menos a comissão tinha sido eleita e era alguém que tinha... Agora, o problema é que a comissão, normalmente, no humor do Porto, é não Eu já não digo eleita. só do Porto, eu já não digo só do Porto. Mas, Sim. pá, façam ouvidos moucos. Como Também não se diz podemos na só minha falar. terra, Olha, faz ouvidos eu moucos. vou, para acabar, pomos isto para o outro lado, vou dizer-te já que estou muitíssimo satisfeito com a nova geração de humoristas que estão a aparecer no Porto, por vários motivos. Sinto menos picardia, Sim. mais amizade, mais o pessoal estar a conviver, mais transmitir às vezes uma ideia de epá, aquele texto teu vai mais por aqui, mas de uma maneira que não cause transtorno à pessoa. E acho que as pessoas estão a crescer bem. Tá, temos mesmo que acabar. Quero só te falar, para acabar, 2 minutinhos, que é, estás aí com um projeto, Estou sim, senhor. que é surpresa. Não, posso divulgar. Ou seja, o que vai acontecer é, para já no verão, eu unifiquei os meus espetáculos todos de verão e vou fazer uma espécie de tour. Ou seja, vou fazer sempre o mesmo tipo de espetáculo, umas Certo. vezes com o Mato, outras vezes sozinho. Sim. Portanto, esse é o primeiro projeto. E é o primeiro projeto no sentido em que... Vai ser gravado? Não, é o primeiro projeto no sentido mais de trabalhar a identidade da marca, digamos assim. Certo. Ou seja, há umas experiências de design. Eu próprio no texto faço alguns experimentalismos de algum texto novo. Ok, boa. E é uma forma de... Gostei da imagem. Sim, porque Gostei da imagem. eu penso, falamos sobre isso, é pensar também toda a maneira de Tudo. vender. Porque isso é a nossa primeira experiência, porque depois em setembro
vai sair os meus primeiros conteúdos para a internet. Já está? Sim. Certo que em setembro Sim, sairão sim. e vais ter o teu canal, É o meu canal com conteúdos... que é uma produtora tipo nós, mas... Tipo, Mas pior um bocadinho. São os conteúdos à partida... São vários tipos de conteúdos, não é? Para as redes sociais, sobretudo YouTube, mas serão mais ou menos em forma de E eu sketch. costumava dizer, houve nesta altura, para acabarmos, pessoas que me disseram, pá, o Couto agora não está a fazer stand-up, deve estar mais parado, não sei o que, e eu dizia assim para as pessoas, o Couto, se está parado, está mesmo parado, está a preparar qualquer coisa, porque aquele gajo não brinca. Estou sempre a dizer assim, aquele gajo não brinca, e eu sinto isso que é... É por isso que cá me deixaram de convidar algumas vezes. Porque Não, acharam que eu estou que parado. mentira. Não, Convidam-te deixaram-me. sempre. Não estou a falar de ti, mas deixaram. Os meus do meu lado convidaram todos. Ai não, eu estou a falar disso no geral. Porque tem a ver com a maneira como te vendes também. É uma Yeah. consequência disso. Ou seja, Yeah. eu como não tenho tanta presença... As pessoas acham que eu tenho que ir para todos os dias para as redes sociais dizer que faço comédia, mas Não. eu estou todos os dias na rádio, se quiserem ouvir. Exatamente, Eu tu conheço trabalhas malta que nunca me comédia, ouviu na rádio e que Eu diz já que são vi, muitos meus já vi amigos. 4 ou 5 vezes. Agora, Já te ouvi 4 ou agora 5 sim, vezes. indiretas no podcast. Então, mas... São muitos meus amigos. Eu tenho amigos meus que Nem riram-se... sequer têm like Para na acabar, página. para acabar, que se riem comigo, que têm tipo alguns problemas já mesmo. Se eu continuar, eles podem ir para o hospital porque há um que quase que lhe sai uma veia, um que. Todos. Que venha quem vier, o Eduardo é a pessoa mais cómica do mundo, não conseguiram subscrever o canal, nem ver, e eu pedi-lhes 10 vezes. E metade deles vão adorar aquilo. Só que nem sequer veem. Claro, eu percebo. Amigos de merda, meus e do vocês. Ricardo Couto. Eu por acaso não tenho muitos amigos. por- De eu- merda. Já tive mais, mas os meus são uma merda. Não, os meus em amigos. relação à minha carreira. Mas olha, uma coisa fixe que eu aconselho sempre, Foram-se palhaços. eu faço isso na minha vida, é tipo, uma cena para mim é trabalhar sempre perto de pessoas que gosto. Não, é importantíssimo. Sabes porquê? Porque pessoas que gostas mesmo e que têm confiança, porque essas pessoas são sinceras, as outras não vão ser. Sim. Há muita malta a tentar, quando tu tens sucesso, fica perto por razões erradas e não é bom isso. Sim. Estás a perceber? Sim. Há muita vampirização. Eu obviamente só estou aqui porque sei que este podcast me vai dar Claro. muito dinheiro. E nós pronto, estavas a falar da chatice, nós eu ainda comecei a desenvolver na minha cabeça coisas para nós, tipo aquela conversa que estavas a dizer de pai, não são meus pais, e eu depois a certa altura, fiquei chateado contigo na altura, mas a certa altura eu pensei assim, Porquê é que ficaste chateado comigo? eu tenho que ser, não, isso agora é para outra conversa, outro dia, mas eu pensei Tenho assim, razão nenhuma, eu pensei ok. assim, eu tenho que ser sincero com uma coisa que é, eu quis manipular a forma, porque eu normalmente gosto de mandar na forma, porque acho que tenho mais gosto do que é comum. Mas depois, distanciando-me dessa altura, pensei assim, porque depois eu quando eu estava a montar as coisas, tu chegaste a uma altura e disseste assim, calma que eu tenho as minhas coisas pensadas, e isso fez-me pensar a mim, que era, eu já estou a arrastar 6 pessoas sem lhes perguntar o que é que elas querem fazer. Eu acho que tu tens mérito e tens gosto pessoal para também pensares na forma. Acho que tem que ser, senão... Mas nem toda a gente quer pensar na forma. Pois não. Percebes? Por exemplo, eu trabalho muito com o Freitas, e o Freitas, se eu for esperar que o Freitas pense na forma, nós não vamos andar para a frente. Pá, eu tive a experiência de escrever com o Freitas agora o último roast. Exatamente. E o que eu sinto sobre o Freitas é... E nós tivemos uma grande conversa, eu, o Freitas e o Dário Guerreiro ok. sobre a questão do circuito da comédia em Portugal e não sei o quê. E de facto fizemos essa análise de que a malta do Porto não tem essa proatividade e que tem que ter essa proatividade na criação de conteúdos. Sim. E parece-me que o Freitas é aquelas pessoas que eu gosto muito e que tem um estilo... Era aquilo que eu te dizia há bocado, o facto de nascer em Lisboa ou no Porto. Eu já vi gajos idolatrados em Lisboa que depois eu vou ver e disse, ok, você tem que ver o Freitas, tem que ver o Mata, tem que ver o Fábio. É que o Freitas não há hipótese. Exato, esses três foram bons exemplos de não há hipótese. Porquê é que eu digo estes três? Porque qualquer um deles, em termos de texto, mete um gajo de Lisboa no bolso. São os meus 3 favoritos, também calhou bem. Eu vejo muita malta dizer, depois aquela malta de Lisboa, tipo, é muito, acho que é muito fechada, mesmo nas próprias referências. Por exemplo, o Chris D'Elia e o Bo Burnham. Eu não gosto muito do Chris D'Elia, mas o Bo Burnham adoro. Gosto mais do Chris Lee do que do Bo Burnham. Mas a coisa que me chateia é, tipo, aquela malta vê um espetáculo do Bo Burnham e, tipo, eu vi o Bo Burnham e fiquei, tipo, que adoro, tipo, este gajo é, tipo, super inventivo, quem me dera relacionar-me com a performance como ele. E depois há a malta que diz, pá, o Bo Burnham é muito fixe, vou fazer uma cena de piano como ele. Tipo, não é assim que funciona. Não, tipo, isso tipo, não é. Uma coisa tipo do género, eu vi o Bo Burnham, ele utiliza um piano, ele pensou num instrumento que se adapta à linguagem dele. Estás a ver? Tipo, não, é tipo, ele fez uma coisa que eu gosto, vou fazer igual. É um bom exemplo isso do piano, porque eu
se pensar onde é que comecei o Morning Wood, que eu faço a Morning Wood piano, foi de estar a sacar. Foi de estar a fazer para um outro projeto uma música e dessa música saiu uma outra coisa que eu queria e depois veio-me aquilo à cabeça e fiz a Morning Wood, que vai fechar um dia o meu solo. Sabes como é que se vai chamar o meu solo? Para Morning acabarmos. Não. Vai se chamar 1906. Porquê? Por causa foi o ano de formação do Sporting Clube Portugal? É onde começou tudo. Não está frasita e vou estar, eu não vou dizer como é que vou estar. Não temos mais tempo, que eu tenho que ir trabalhar porque sou precário e faço outras coisas fora. Nós somos muito Paulo fortes Ferreira, os dois. Ricardo Carvalho, Exatamente. Jorge Costa, Nuno Valente, Costinha, Pedro Mendes, Aleni Chef Maniche. Não, Pedro Mendes ou Aleni Chef, Deco, McCarthy e Derlei, ou Carlos Alberto no caso da final. Ou Postiga, depois. Postiga foi vendido, mas não são burros. Está bem. Mas nós somos muito fortes também os dois a falarmos de futebol. Eu sinto Eu isso. sei muita coisa sobre futebol. Eu sei muita coisa de futebol. É que não interessa a ninguém. E depois não é aquele conhecimento que a malta diz. Tens conhecimento. Não interessa nunca não vai nada a salvar ninguém. nenhuma situação. Zero. A não ser que, tipo, uma vez vá alguém quer ser milionário e tipo, a pergunta seja, tipo... Olha, estás a ver esse livro que está aí em cima? Esse livro Qual que me deles? vai fazer ganhar o Quem Quer Ser Milionário. The Mega Book Mil nudes? Não, The Mega Book Mega of Book. Useless Information. Tem aqui um livro chamado 1000 Nudes. Olha, Não, é o outro. eu e Tem o boa Fatias- informação que não interessa a ninguém. eu e o vai ser Fatias graças a temos isso 30, vamos fazer 38 anos os dois, e quando estamos mais 3 horas um ao lado do outro, a certa altura jogamos o jogo de vamos lá ver quem é que sabe mais. Então ele diz-me assim, onde é que joga o... Vamos acabar o podcast jogando esse show? Vamos jogar. Ou para começar? Onde joga... este sabes que foi agora, queria-te lixar. Onde joga... Querem que eu faça perguntas? Por favor, é mais justo. Eu podia Pode ter. Não, mas o jogo não é assim, se ela está a dizer não é assim. estou sem Eu digo bateria. onde joga Estou e sem tu dizes onde bateria. joga. Também não Ok? posso, estou sem Ok. bateria. Então, onde joga o Hazard mais novo? Agora estou aqui na dúvida sobre qual dos Hazards é mais novo. Uh, São 3 Hazards, não são? Ou são Não. São 2? Então eu não São sei 3 o nome. Hazards. Tu é que não estás a ver, não sabes. É o segundo mais conhecido, onde joga? Borussia de Mönchengladbach, que transferiu-se agora para o Borussia Dortmund. Cabrão, era isto. Queria um em transferência, percebes, para te foder. Transferiu-se agora, ainda não jogou para o Borussia Dortmund. Vamos lá embora. Bora, onde é que joga? Boa pergunta forte agora. És o mais inteligente que eu, vais-me foder. Onde é que joga? Um jogador português, queria buscar um jogador português. Vais-te foder. Onde é que joga o Cafu, o médio de Guimarães? Não sabes quem é? Sei. Boa pergunta. Ganhei. Ganhaste o Cafu. Médio Guimarães, formado no Benfica. Bom jogador. Sei, chegou. Posso usar uma informação? Foi para a França? Para o Lorient. E agora teve emprestado e foi contratado por um clube. E só te estou a dizer isso. Só te estou a dizer isso Não porque faço tu, como ideia. sportinguista, devias saber. Está no Lille? Não. Ele foi para a Polónia jogar. E Uau. foi para o Legia de Varsóvia. Treinado por Onde? quem? Sapinto. Sim, Ricardo senhora, foi Sapinto. despedido. O Ricardo Foi, Sapinto. e era o que eu ia dizer, foi É por isso que despedido. eu te disse. Mais um, só para acabar. Força, és tu. Vou-te foder, quero-te foder, queria-te foder ali num sítio. Eu vou-te foder, eu quero-te foder, eu vou-te Podes foder. isolar isto depois, só. Sim, claro. Eu já tenho aqui várias partes para isolar. Esta vai ser uma destas, claramente. Eu quero muito isto para o meu para toque do telemóvel. Faço o remix. Quero-te foder. Depois ainda falo contigo e passa na noveira, tranquilo. Deixa-me pensar. Eu queria-te lixar. Queria-te lixar bem. Onde é que joga o Domingos Duarte do Sporting, que está emprestado? Deportivo da Corunha. Ricardo Couto, Diz-me mais um. Eu tens tenho que acertar um. eu tenho que tens acertar direito a mais um. Dá-me um assim mais. Mais fácil? Não é mais fácil, não me dês Passos Ferreiras e coisas assim. Vou tentar ser um jogador de Sporting. Mas é capaz de Não é preciso tanto. Não é preciso dar tanto. Eu quero que as pessoas percebam que eu também entendo, percebes? Não saímos daqui enquanto isso não acontecer. Ok, para mim é tranquilo. Onde é que joga? Deixa-me ver aqui assim um jogador forte. Vou só ver aqui. Mário Gomes. Mário Gomes, o alemão? Sim. Grande questão. Jogava no... Ele agora... Desceu de divisão, vou dar uma ajuda. Joga na equipa do Mateus Pereira? Não. O Mateus Pereira joga no Kaiserslautern. Já não joga? Estava emprestado pelo Está Sporting no emprestado, Kaiserslautern. No Schalke? Ele estava no Schalke, acho eu. Não. Voltou ao seu clube e desceu de divisão. Que história de merda, não é? Offenheim, eu nem sei quem é que desliga. Quem é que Stuttgart, desceu? Stuttgart desceu. E sabes quem é que subiu no lugar do Stuttgart? Quem é que subiu? Vai haver pela primeira vez na história moderna do futebol o derby de Berlim, na primeira divisão, Sim. entre o Hertha de Berlim
e o União Berlim, que é a primeira vez que está na primeira divisão de sempre. Sabes quem é que é o União extremo do Berlim. União de Berlim? Não. Carlos Mané. Ai, o Mané! Mas não jogou. Já Não, porque ele o... lesionou-se, mas estava no União. Subiu. É assim, faz parte do plantel, sobe. Mas mandaram logo. O Carlos Mané é um jogador que não... Temos Também lá uma gostei data muito. deles assim. Mas repara que perdeste 2-0 o jogo, que és especialista. 2-0. Queres Isso é outro? especialista. Queres uma... É para mais um. Ah, vai Dá-me lá. tu mais um. Estás a olhar para ali. É só para... Estou a olhar, eu já estava a olhar para aqui, eu ia-te há bocado dizer o Ola Taibona porque ele joga na Austrália, mas eu pensei, é muita fora. É muito fora. fora. Mas... Mas- Estou a passar mal dentro da minha casa. Mas onde é que joga? Opa, isso pá, bota, mas Laurent de Poitre. É fácil, não? O de Poitre Jogou no Porto. está no Woodsfield, Exatamente, mas deixa-te. foi dispensado esta Agora semana. foi dispensado esta semana. Foi Ah, dispensado. caralho. Salvaste a acertei turra, boa. Onde é que joga? Música não, agora é música de despedida, caralho. Espera. 2-1, Só... acabou. Pronto, acabou assim. Não, só não para- curto, Não mereces não curto mais. inseguranças, imparcialidade, desculpa. Ok, então onde joga o Tyson? É fácil. O Tyson no Shakhtar, não é? É. Shakhtar Donetsk. Sabes quem é o treinador do Shakhtar Donetsk? Já não é do Roma agora. Mas sabes quem é que vai substituí-lo? Não sabes? Não sei. Luís Castro de Guimarães. A Pumba, sério? toma lá. Já está? Vai para o lugar do Paulo Fonseca, que segundo os dados ia ser apresentado hoje como treinador Da da Roma. Que também é uma boa incrível. equipa para ele. Acabámos de divertir-se, foi para aí 1h50, mas não interessa, porque Ninguém vai eu e ver. o Couto somos assim. Não, vai ver toda a gente. E é o que eu digo às pessoas, habituem-se. Isto não é para ver seguido. Eu vejo podcasts todos os dias e nunca vejo um seguido. Vem um quarto de hora, depois mais um clique, vem mais um quarto de hora o dia a seguir. E é assim que as coisas funcionam. Subscrevam o canal, vejam o rapaz, ouçam o rapaz no Rádio Nova Era. Estejam atentos quando ele tiver o canal, eu aviso aqui, está bem? Mas podem seguir, portanto. Podem seguir Ricardo Ricardo FT Couto. FT. FT, Fernando Vem de Teixeira. fingertips, FT. Posso Parece acabar uma com um marca- fun fact da minha Lacatoni. De quem é Lacatoni? Lacatoni, não sei lá. Lacatoni é uma marca de Não chocolates. Lacatoni é uma marca de Lacatoni chocolates. é do O árbitro não. Lacatoni. É do Tony, do Carlos Carvalhal e o do... Estás a falar a sério? É, Lacatoni. É uma marca- Lá é o... Aquele cota. É uma marca deles. Ensinei-te uma coisa sobre futebol. Não sabia que era. Lacatoni. K é de Gosto Carlos muito de Carlos Carvalhal. Carvalhal. Tony é Eu o percebi Tony. que ele foi para o Rio Ave, confesso. Mas eu tenho um fun fact a propósito dos fingertips. Ok. O meu primeiro mail, durante muitos anos, aliás, até eu entrar na faculdade, era Ricardinho com capa, FT. _ PCD. PCD. E agora adivinhem que banda é que era? Pussycat Dolls. Pussycat Dolls. Há uma que parece. Mas pronto. Pussycat Dolls. O meu antigo mail era assim, pé canhão. É assim, eu muito da minha vida Não é? hoje em dia agradeço ao canal dos fingertips, realmente, mas pelo menos não tinha Pussycat Cult no Mas no atenta, nome. coisas que eu recebi nesse e-mail. Acabaste de entrar na faculdade, parabéns! Entraste no curso que quiseste. E eu era pé canhão e também tinha, a certa altura alguém disse, Eduardo, há 5 anos atrás, não podes ter este mail. Não podes continuar com este Eu mail. tive que cortar e depois passei tipo a Ricardo. Temos que ir embora que eu Ótimo. tenho 10 minutos para ir trabalhar. Pessoal, obrigado. Venham, Tchau. tragam os amigos, subscrevam o canal, façam likes e Tragam tudo cerveja. isso. Este não é este podcast. Não, ei, Mas podem pagar finos na mesma. Isso é o Gosto- Anson. Um grande abraço para o Anson de Lisboa. Gosto. Paga finos o Anson. O Anton. Em relação ao trás cerveja, adoro uma parte do programa, detesto outra. Vou deixar isto no ar e seguimos. Nunca ouvi. Também nunca ouvi. Estou a ser injusto que eu nunca ouvi aquilo. Eu sou os podcasts Mas pronto. estrangeiros. Amigos, até logo, vou Bye trabalhar. E ele também. Até logo. Por acaso não.